Pessoal, boa noite para todos então. Eu vou começar como anfitrião. Gostaria já de agradecer a presença de todo mundo que já está aí, todo mundo que está conectando. Estamos falando aqui diretamente da Fazenda Salgada, município de Itaperuna, no Rio de Janeiro, onde funcionam as dependências do Aras La Glória, que eu trabalho desde 2005. Então, gostaria de iniciar agradecendo ao proprietário da fazenda, senhor Lael Vieira Varela Filho, Laelzinho Varela, meu padrinho, 3 vezes, né? Depois eu explico. E estou aqui com meu amigo, irmão também, Dr. Igor Frederico Caniço, Dr. Rafael Guedes Goretti. Rafael foi meu monitor de anatomia lá no começo dos anos 2000. Você tá chamando de velho ou não? Ao vivo, né? Tô falando que eu sou mais novo que ele. Igor foi orientado do professor Giovanni também, que foi meu orientador de mestrado. Fez trabalho lá no Aras Tarumã, na cidade natal minha, Guaraciaba. Então a gente tem uma relação de longa data. E queria confessar para vocês que é uma emoção muito grande poder estar aqui na casa que eu trabalho, dividindo esse momento com esses dois caras fera. E com certeza a gente vai acontecer uma coisa muito grandiosa aqui hoje, que a gente gostaria de dividir com vocês. Tá bom? Passa a bola para os meus parceiros. Um abraço a todos. Com certeza, a gente nunca imaginou que estaria junto aqui, gravando e trazendo as nossas vidas, abrindo nossos corações com todos os colegas da reprodução. Então, sejam bem-vindos à nossa comunidade, né? Isso vai ser muito bacana. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Gostaria de agradecer novamente ao Guará por estar nos recebendo aqui nesse Aras cinematográfico, nesse Aras maravilhoso. Ao proprietário Laelzinho Vieira também por estar sempre nos recebendo muito bem nesse Aras. Então, é um privilégio estar aqui. E com o meu amigo Rafael Goretti, de longa data, Guará, 2 amigos de longa data, nós estamos aqui já fazendo esse projeto para vocês já tem um bom tempo. Então, estamos muito felizes que nós vamos falar hoje. Toca ficha. Bora. Então, o primeiro caso que a gente gostaria de falar é o seguinte: eu vou aproveitar uma pergunta do Fábio Giroto, lá de Doha, no Catar. Ele mandou o caso de uma égua muito interessante, uma égua que tem suspeita de tumor da granulosa em um ovário, e no outro ovário ela está ciclando. Então, é um caso bem interessante. Então, quais as ponderações que eu queria fazer sobre isso? O tumor da célula granulosa, a égua não para do dia para a noite de ciclar. Então, até ela parar de ciclar, ela vai um certo tempo, ela não para de ciclar. Ela continua ciclando regularmente, às vezes 1, 2, 3, até 5, até mais estros, até ela parar de ciclar. Então, num ovário ela vai continuar ciclando e no outro ovário a tendência dela é de se modificando e se transformando e ter aquele processo neoplástico e o ovário para de funcionar. Uma estrutura que é importante, até eu postei nos grupos ontem, que é um caso de um colega lá do Henrique de Carvalho, de Minas Gerais, que ele mandou um caso de uma égua, que ela tem cisto de inclusão germinal, que tomou conta do ovário direito. Então tá lá no grupo de WhatsApp, tem esse caso lá, mostrando uma égua que o cisto de inclusão germinal tomou conta do ovário inteiro. Então a égua, aquele ovário já foi. Então daquele ovário lá, um dos diferenciais seria tumor da célula granulosa. Nos Estados Unidos tem muita facilidade para fazer um diagnóstico laboratorial, para nos ajudar, que seria o uso do hormônio antimileriano. Então, se ele tem um valor altíssimo de hormônio antimileriano, e às vezes uma inibina alta, e em alguns casos, ou não, testosterona acima de 80, 100 picogramas, então a gente suspeita de um tumor da granulosa associado com aquela imagem. Então, o caso égua do Fábio lá no Catar, pode ser que seja um tumor da célula granulosa, que está no seu início, ele está se formando, então eventualmente aquela égua vai parar de ciclar, ou pode ser um caso, uma inclusão do epitélio germinal que tomou conta do ovário inteiro. Então você vai lá no grupo que você vai ver esse vídeo do rapaz lá. Eu tenho um caso para conversar sobre. A égua chamava-se Peteca da Junal, lá em 2003. Tinha um ovário enorme, lotado de estruturas. O outro ovário, o ovário direito, ciclava normalmente. Ela era uma matriz, a gente conseguiu emprenhá-la durante 2 ou 3 anos, até que ela parou de ciclar. Parou totalmente. Eu peguei também. Por incrível que pareça, há um tempo atrás peguei numa jumenta.
e peguei bilateral. E essa jumenta tinha histórico de infertilidade já há algum tempo, né? E aí a gente conseguiu fechar o caso dela, mas clinicamente não cheguei a fazer nenhum tipo de exame, mas a imagem ultrassonográfica era muito característica. E aproveitando o gancho do tumor da granulose, vocês sabiam que ele pode acontecer em fetos? Então o fetinho pode nascer com o tumor da célula granulosa, a égua pode desenvolver durante a gestação e ela pode ser unilateral ou bilateral. Pode ser égua jovem, a maioria das éguas que desenvolvem tumor da granulose tem a partir de 8 a 12 anos de idade, mas pode acontecer em éguas jovens, como pode acontecer em potros. E agora tem dois ou três casos intrigantes do Kentucky que o pessoal reportou uma regressão espontânea. Eram éguas que tinham tumor da granulosa unilateral, com um MH altíssimo, inibina altíssimo, e a égua depois aí foi mandada embora, duas éguas casos que tiveram ao longo dos anos, as éguas foram mandadas embora para casa, e aí quando as éguas voltaram 1 ano ou 2 depois, o tumor tinha se regredido. Então são os únicos 2 casos que eu tenho conhecimento de um tumor da célula da granulosa. A maioria dos casos a tendência é só crescer, ao ponto de algumas éguas a gente ter que tirar um tumor do tamanho de uma bola de basquete, no caso, um tumor até maior, até 50 e poucos quilos. O nosso maior tumor que nós tiramos tinha 35 quilos, mas tem relatos até de 70. Seria uma ovariectomia. Uma ovariectomia. E aí a ovariectomia para tumor da granulosa, quando o ovário é pequeno, você pode tirar por colpotomia, pelo flanco. Agora, quando ele fica tão massivo, grande, desse porte, você tem que colocar a égua sob anestesia geral e tem que fazer uma incisão na linha mediana e tirar o tumor com anestesia geral, porque você não consegue expor o ligamento. Uma cirurgia bem complicada e tem chances também de bastante complicações na hora que você está tracionando um pedículo ovariano, ele romper no meio da cirurgia. Eu já participei de algumas cirurgias assim. A gente ter uma dificuldade de tirar uma bola de 30 e poucos quilos de dentro da égua. Mas o recorde, que até onde eu sei que me reportaram, foi 70 quilos. Então, beleza? Espero que tenham gostado. Se for unilateral e retirar, e o outro ovário vai ciclar. Vai ciclar. Aí isso que é uma dúvida, um comentário muito clinicamente relevante. Por quê? Quanto tempo que a égua demora para voltar a ciclar depois que você remove um ovário? Depende de quanto tempo que ela teve aquele tumor. Se é uma coisa que ela teve o tumor e você tirou rápido, ela volta de ciclar geralmente de 4 a 6 meses. Se ela teve aquele tumor por alguns anos, às vezes até 2 anos, as éguas podem demorar até 2 anos para ciclar normalmente. Então a teoria era que produzia inibina e tal, mas muita gente já administrou inibina para éguas e não acontece isso. Não deve ter alguma molécula que o tumor produz que causa o outro ovário para parar. Perfeito. Beleza, pessoal? Perfeito. Próximo caso, o que vocês acham? Mas patologias ovarianas que a gente pega toda hora são os folículos anovulatórios também. E agora o Rafael fala muito na ovulação septada, né? Ou evacuação septada, que a gente, não sei por que motivo, não pegava tanto e agora aparece toda hora. A gente Talvez não tinha conhecimento. Seja o congelado que a gente está pegando as éguas. E o controle folicular que ficou muito mais próximo devido ao uso do semi-congelado. Inclusive hoje à tarde, né? Hoje à tarde a gente viu um controle de semi-congelado. Sim, nosso amigo Vinícius Marangon conseguiu pegar a égua no pulo. Tá lá no grupo do WhatsApp. Ovulando, esvaziando o folículo. Exatamente. A imagem ficou, não de livro, né? Porque no livro não tem vídeo, mas ficou uma imagem super didática. Ficou lindo. Vale a pena conferir. Pessoal, aquela imagem lá do grupo lá que nós postamos hoje, também no Instagram, aquilo lá é o padrão ouro. Aquilo lá é o sonho de qualquer semi-congelado. Pegar a égua naquele momento ali, ó, evacuando. Então, viu a égua naquela posição ali, ó, tira a mão rapidinho, não aperta o ovário, tira a mão o mais rápido possível que você tiver da égua e corre colocar o sêmen. Cisto parovárico mais raro, né, Igor? Cisto parovárico. Quais são os tipos de cisto parovárico? Tem um que é relativamente comum, chama de paraófron e epoófron. São remanentes do ducto mesonéfico. Então, o paraófron é cranial, um polo cranial, o epoófron, um polo caudal. E tem um outro cisto também que ele é mais problemático para a fertilidade. Esses cistos parovarianos, são 3 tipos que tem, que eu acabei de falar. Então, o epoófron, paraófron e o da fimbra. Ou o outro nome que também chama é cisto di Morganti, que é um italiano que descreveu. De vez em quando, cada 5 anos eu pego uma égua que ela tem um cisto na fimbra tão grande que ele acaba bloqueando a fossa da ovulação. Então já tivemos casos de a gente fazer a cirurgia e tentar drenar aquele cisto
que nada mais é que um remanente, às vezes, do ducto mesonéfico, no caso de Morgante, e dos outros, o epófilo e o paraófilo, são remanentes dos ductos mesonéficos. Lembra do ducto mesonéfico da embriologia básica? O mesonéfico ou de Wolff? São esses aí. O ducto milleriano é o paramesonéfico, então que ali tem aquela região ali. Então, às vezes, forma um cistozinho na fímbria e às vezes ele bloqueia a ovulação, você tem que ir lá e drenar ele. Fazer uma incisão pelo flanco e expor a fímbria, que é a coisa mais linda do mundo. Quem teve a oportunidade de ver uma fímbria na mão, quem gosta de biologia, acho que não tem nada mais lindo do mundo. É a coisa mais linda, aquela coisa delicadinha, assim, ó, o ósseo abdominal da tubo uterino, que é o ósseo uterino, é a coisa mais delicada, mais linda do mundo. É uma estrutura, parece um véuzinho, assim, cara, você olha, é muito lindo. É muito lindo. Perguntas aqui, o Igor, ao vivo. O Matheus está querendo saber um pouquinho mais sobre os folículos anovulatórios, quer saber a causa. Essa pegou. Essa é a causa dos folículos anovulatórios. E a Luísa, querendo saber se a ovulação septada é fértil. Não. A ovulação septada clássica tem descrição, não adianta inseminar, tá certo? Ela não é fértil. Não vai liberar o gameto. Não vai liberar o gameto. A gente vai sempre buscar a ovulação clássica para ter fertilidade. Mas vamos falar um pouquinho dos anovulatórios. A causa principal é difícil, é multifatorial. Multifatorial. Né? E com certeza o status metabólico da égua influencia muito. Estresse. Talvez a gente vai deixar até um pouquinho para falar lá no final sobre a síndrome metabólica. Exato. Anti-inflamatórios não esteroidais próximos à ovulação é um grande vilão. Suicídio. Famoso suicídio da ovulação. O Flunixin é um indutor de folículos anovulatórios para experimentar, né, para experimentos. Aquela égua que você insemina na sexta-feira, que vai para a prova no final de semana, você insemina, acabou, induz, palpa na segunda-feira para conferir a ovulação, ela tá com o bitelão do anovulatório lá. Exatamente. É o clássico, né, que a gente... Mas vale lembrar, e eu vou só puxar essa discussão com o Igor, que é o uso da prostaglandina. A prostaglandina é incriminada em alguns momentos por aumentar a incidência de folículos anovulatórios. Eu tenho uma história pessoal para contar sobre isso aí, que foi interessante. Foi a primeira vez que eu escutei disso aí, eu estava na IP em 2009, lá sentadinho, apresentando meu trabalhinho lá, inclusive sobre jumentos, comportamento sexual de jumentos lá, uma revisão que eu escrevi, que até virou um clássico lá nos Estados Unidos sobre isso aí. E aí veio o Corvarango, novinho, também lá apresentando. E lá, aí o pessoal faltou jogar cadeira no homem, apresentando, que ele apresentou dados que éguas que recebiam clorprocenol, puro sangue inglês, desenvolviam o folículo anovulatório. Aí tomou, falaria em inglês, tomou turns no microfone, cada um tomou uma vez para ir lá falar. Aí uma hora era o Dixon Warner, uma hora era o Juan Samper, uma hora era o Brinsco, uma hora era o Blanchard. E vai gente atacando o homem porque ele falando apresentando os dados dele. Pegou os dados do John Newcomb, que é um veterinário muito famoso inglês, é um vovozinho, gente boníssima. Senhor Frederico. Sim, muito gente boa, muito legal, cara. E aí o Rancourt estava apresentando os dados dele. Aí e ficou aquela polêmica na literatura, aí vem o pé do Maquino, não, aqui no Colorado nós usamos, não tem problema, não sei o quê. Aí foi que até um estudo que nós fizemos no Kentucky, com o do Anthony Clay, do doutorado dele, nós observamos o que? A égua com onda dupla maior, primária maior e secundária maior, ela é propensa a desenvolver folículo hemorrágico anovulatório se ela recebe prostaglandina. Por quê? Porque são éguas que no dia da ovulação ela já vai ter um folículo grande, ela já vai estar trazendo outro folículo 2, 3 dias depois, já vai vir com uma onda, aí quando você vai dar prostaglandina para ela, 5, 6 dias depois, 7 dias depois, ela já tem um folículo grande lá. E aí, essa égua é propensa a desenvolver folículo hemorrágico. Agora, as outras raças, por exemplo, manga larga marchador, crioulo, árabe, quarto de milha, que não seja de Western Pleasure. Quando você dá, elas só tem a onda primária maior, elas não têm a onda secundária maior. Então, elas não têm essa tendência a desenvolver folículo hemorrágico. Então, uma condição mais restrita, e não significa que vai acontecer, mas é mais propensa essa égua ter onda dupla. Aumenta a chance. Aumenta a chance. E aí a gente vai fazer um link, isso é fisiologia. Fisiologia, exatamente. Fisiologia aplicada, onde você vai entender quantas ondas de crescimento folicular essas éguas têm no diéstolo. Exatamente. E lembrando que a onda primária maior é a onda que desenvolve um folículo terciário e é a onda que esse folículo ovula. Né?
E para complicar da égua por sangue inglês também, que elas são mais propensas a ovulações de diestro. O que é? Uma ovulação espontânea no meio do estro. Então, se a égua está na monta natural, se ela for inseminada no meio do diestro, ela vai ter uma ovulação no meio do diestro espontânea, com progesterona alta e tudo. A égua vai lá e ovula. Se você cobre a égua com um cavalo fértil, ela vai emprenhar daquele ciclo. Aí com o dia 15, você vai lá e faz um diagnóstico de gestação, vê só uma vesícula. Só que tem 2 corpúsculos de ovário. Se você não foi lá e contou o corpúsculo de ovário, você não vai ver que ela tinha uma dupla ovulação. Aí quando você volta a fazer o batimento cardíaco, alguns dias depois, aí fala, opa, que surpresa! Oh, tem mais um cara ali dentro. Agora não tem só embrião, tem 2 ali, entendeu? Então é super importante a gente prestarmos atenção nisso. Mas não é para cobrir a égua no diestro. É a égua que foi coberta no estro, que o sêmen era muito fértil, que pegou a segunda ovulação. Pegou a segunda ovulação. Então, com 14 dias não tem vesícula, com 21 dias tem 2 vesículas te esperando lá. Não é que o embrião dividiu, não. É porque ela teve uma ovulação de esta e embrião da segunda. Assincrônica. Assincrônica, uma ovulação assincrônica. Ô Igor, muita gente já comentando aqui pra gente passar pro útero. Já queremos ir pro útero. Falar um pouquinho do útero. Vamos pro útero. Vai ter pergunta do útero, mas eu acho que é fácil a gente falar de útero e a gente começar falando de endometrite. Endometrite. E aí, o que você tem para me dizer? Ó, para começar, é um tópico que eu adoro, tem sido meu foco de pesquisa, já tem pelo menos uns 10 anos lá no nosso laboratório, então tem muita coisa saindo com endometrite, tratamentos aplicados, entendendo fisiologia básica, entendendo o uso de soluções e de terapias alternativas no útero, terapias biológicas, não biológicas, então a gente tem muita coisa acontecendo no meu laboratório. Então, a minha filosofia de pesquisa é a seguinte: do laboratório para a prática, da prática para o laboratório. Então essa interação é bem positiva no nosso grupo, então eu acho que é assim que você consegue fazer as descobertas com maior impacto. Então tem coisa que a gente aprende no campo, leva para o laboratório para confirmar os achados do campo. Tem coisa que a gente aprende no laboratório e leva para o campo. Então para mim essa linha é muito fluida. Então para mim essa linha de laboratório da pesquisa e a parte aplicada, ela é muito fluida para mim. Eu tenho muita facilidade para navegar entre esses 2 mundos. Então aproveito isso aí, leva do campo para o laboratório e trago as soluções do laboratório para o campo e vice-versa. Tá, endometrite. Eu tenho uma revisão fantástica. Quem não conhece aquela revisão, é a revisão mais quente do momento. Nós escrevemos em 2020, eu, Lourenço Segabinazzi e a doutora Carla Fedorca do Kentucky. Lourenço Segabinazzi, quando estava fazendo o doutorado dele lá, estava comigo, nós escrevemos. É um paper bem completo, ele deve ter mais ou menos 12 ou 13 mil downloads. É o paper que é hoje na área da reprodução que é mais baixado diariamente, tem mais de 100 citações, então eu vou postar esse paper no grupo depois. Quem quiser, que não conhece esse paper ainda, esse artigo científico, é uma revisão muito completa, com mais de 50 páginas. São muitas referências, então é uma revisão legal. Tá, aqui que eu queria falar que eu acho que é uma coisa muito interessante. Tem um evento biológico que define uma égua suscetível, uma série de eventos biológicos, no caso, uma égua resistente e uma égua suscetível à endometrite. A égua, um deles seria a inflamação persistente do útero após a cobertura. E esse momento, essa diferenciação entre uma égua resistente e uma égua suscetível, ela começa 6 horas após a inseminação, ou após a cobertura. A égua resistente, ela fala assim, ó, vamos fazer uma inflamação forte e já vamos chegar com um mecanismo anti-inflamatório com 6 horas. Então, se você ir lá no útero da égua, tirar uma amostra, avaliar aquela amostra do útero e falar assim, o que está acontecendo aqui? Ela vai te falar assim, ó, eu tenho uma inflamação aqui, mas já estou corrigindo. Isso é a égua resistente, a égua normal, a égua jovem, útero sadio, que não tem útero penduloso, que tem uma cervix aberta, que tudo normal. Libera as interleucinas pró-inflamatórias. Pró-inflamatórias e também já libera as interleucinas anti-inflamatórias para controlar a inflamação. Já a égua suscetível à endometrite, o que ela faz? Às vezes ela demora para soltar as citoquinas pró-inflamatórias, aí quando ela solta, ela não solta as citoquinas anti-inflamatórias. Então ela não consegue controlar a inflamação. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ajudar aquela égua. Como que você pode ajudar aquela égua? Você pode usar anti-inflamatório, você pode lavar lavagem uterina. A lavagem uterina vai beneficiar uma égua como? Você vai remover aqueles mediadores inflamatórios, espermatozoides mortos, restos de plasma seminal, bactéria, todos os micro-organismos, diluente, parte do diluente, se for um caso de uma égua inseminada com sêmen diluído. E então você vai, quando você faz a lavagem mecânica, você literalmente tira aquele fluido do útero
para tirar aquela inflamação. E aí quando você tira aquele fluido do útero, vai ter uma migração de neutrófilos para o lúmen do útero, novos neutrófilos. O neutrófilo, não sei se você sabia, mas eu queria só enfatizar. Provavelmente vocês já sabem, mas o neutrófilo, para ele funcionar, fazer fagocitose, ele tem que estar em contato com o endométrio. Se tem fluido lá para o neutrófilo interagir, ele não vai receber oxigenação. Se ele não receber oxigenação direto do endométrio, ele não funciona. Ele só está lá para causar inflamação, para liberar mieloperoxidase, para causar fibrose uterina. Ele não está lá para ajudar a limpar a casa. Agora, quando você lava, deixa o útero sequinho, o neutrófilo que está vindo lá por trás é um neutrófilo jovem, ele está pronto para trabalhar e ele não tem fluido lá para ele estar flutuando, ele está recebendo oxigênio em contato direto com o endométrio, com o epitélio do endométrio, então ele está altamente efetivo para matar a bactéria, para dar uma limpada na casa para ver o que está acontecendo. Então, assim, o que mais você pode dar? Anti-inflamatório. Você pode usar os equibólicos também, no caso, por exemplo, ocitocina, prostaglandina, que são drogas que têm um poder de aumentar a contratilidade uterina. Eles vão ajudar aquela contratilidade uterina e expulsar aquele fluido do útero. Para que isso aconteça, a cervix tem que estar aberta. Então, a cervix tem que estar aberta para aquele fluido sair. Então, tem que ser uma cervix patente. Nós vamos falar de cervix daqui a pouco. Então, seria isso aí um conceito bem fundamental sobre a endometrite. O que mais você pode usar? Outros anti-inflamatórios sistêmicos, outros produtos intrauterinos que a gente pode usar também, que modulam essa resposta inflamatória, que ajudam a controlar essa resposta inflamatória que está presente pós-inseminação ou cobertura. Pode usar PRP? Demais a conta. Demais a conta. É um dos nossos produtos prediletos. E o PRP tem um benefício além de modular a inflamação, que muita gente esquece disso, que é a parte dos peptídeos antimicrobianos. Tem pelo menos uns 20 peptídeos antimicrobianos no PRP, que tem uma capacidade incrível de matar a bactéria. Eu vou fazer um link de novo com o nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um paper com o Dr. Segabinazzi, quando ele fez doutorado lá comigo, lá nos Estados Unidos, que nós mostramos que o uso de PRP em éguas doadoras de embriões altamente suscetíveis à endometrite persistente pós-cobertura, não estou falando assim, não suscetível, estou falando altamente, mas muito altamente suscetível. Tipo receptora de descarte. Receptora de descarte. E literalmente elas eram receptoras de descarte do Rood & Riddle lá no Kentucky. Elas vieram comigo, elas estão lá há 10 anos, pelo menos. E elas já eram velhas quando elas estavam no Rood & Riddle, no Kentucky. Então você imagina o tipo de égua que nós estamos falando. Nós conseguimos modular a taxa de recuperação embrionária em até 50% comparado ao grupo controle. Então o PRP melhorou a taxa de recuperação embrionária. Como? Ele melhorou porque ele controlou a infecção pós-cobertura. Então, a égua no D2 e no D8, no dia do lavado, elas tinham, tratadas com PRP, elas não tinham infecção uterina. Já as éguas no ciclo controle, elas tinham uma maior chance, até 60% das éguas tinham uma infecção uterina no D2 e no D8. Quando nós tratamos as éguas só com PRP e lavagem uterina, nós controlamos essa infecção uterina, modulamos a inflamação e melhoramos a recuperação embrionária em 50%. Então, sai de 30% no ciclo controle para 83%, só usando o PRP. Então, você imagina o benefício do PRP como anti-inflamatório e como um antibiótico natural para o útero. E o trabalho seu mostrou que o PRP é concentração dependente. Concentração dependente. Mostrou também um efeito de plaqueta. Então, quanto mais plaqueta você bota, melhor vai ser o resultado. E um outro detalhe que foi bem interessante também, que beneficia doadoras e receptoras, foi o fato de aumentar a concentração de progesterona. Então, éguas que foram tratadas com PRP, elas tiveram uma concentração mais alta de progesterona, que é altamente benefício. Uma égua velha, que dá um embrião pequeno, que precisa melhorar o ambiente uterino, melhorar a condição para o desenvolvimento do embrião. Mas, seguindo na linha da endometrite, a gente falou muito de inflamação, mas e a infecção? A gente tem bactéria, tem fungo, tem muita pergunta aqui, muita gente comentando com o que vai tratar isso, o que vai fazer infusão. Vamos comentar um pouquinho de bactéria, de fungo, mas acho que entrar em tratamento aí nós vamos virar à noite, né? Não. Aí não dá. Uma coisa que eu acho bem importante, que eu acho que é um fundamento, que acho que não dá pra gente dormir hoje à noite ainda sem falar esse fundamento. O que seria? Para mim, quando você está tratando uma infecção, uma endometrite bacteriana ou fúngica, na minha opinião, você tem que preparar a casa primeiro. O que quer dizer isso? Geralmente, quando você tem uma infecção
bacteriana, crônica ou aguda, principalmente a crônica, que é os casos da doadora de embrião, que ela tem infecção crônica, você tem que quebrar o biofilme. Geralmente essas infecções fúngicas e bacterianas produzem biofilme. O que é o biofilme? É um emaranhado de mucopolissacarídeo, de proteínas que protegem a bactéria ou o fungo do sistema imune. Então você está lá lavando o útero, fazendo uma culturazinha lá, passando um suavezinho, você não está chegando onde tem que chegar. Que a bactéria e o fungo está lá escondido e dando risada da sua cara. Porque não chegou lá. E o antibiótico, o que faz nessa hora? O antibiótico faz nada, você só causa resistência. Se você botar antibiótico numa égua com útero cheio de pus, não vai acontecer nada não. Não vai acontecer sim, vai acontecer resistência. Gasta dinheiro. Fica frustrado, não funciona. Então você tem que preparar a casa primeiro para o antibiótico poder agir. Então o antibiótico, eu adoro antibiótico quando a gente precisa usar antibiótico, mas você tem que preparar a casa para o antibiótico. Então o antibiótico vem só para dar aquela limpeza geral. Sabe o que me lembra? Aquela tiazinha do Embrec lá, toda noite no baile do Embrec, ela desesperada para todo mundo ir embora para casa, e ela querendo limpar, querendo dormir, pedindo pelo amor de Deus pro pessoal ir embora, ninguém vai embora. O pessoal esquece de ir embora que a tiazinha tem que limpar para outro dia de manhã. Então, o útero é aquela tiazinha do Embrec, limpa lá o baile depois do Embrec, lá do Encontro Nacional, lá no Aras Rafaela. Falando nisso, o Dr. Márcio Del Carmo tá aí na live. Márcio, pode postar a data do Embrec desse ano? Queria convidar todos para comparecer no Embrec desse ano. Vai estar fantástico. O Dr. Márcio, como sempre, preparando uma programação fenomenal. Então o Embrec desse ano vai estar imperdível. Então, queria convidá-los para o Embrec desse ano aí, com a programação do Dr. Márcio, vai soltar dentro de alguns dias. Beleza? Mas essa analogia que eu faço. A tiazinha do Embrec, ela tem que preparar a casa, que é para nós, no caso, o antibiótico chegar de manhã lá e estar com o Embrec todinho bonito. Porque na noite anterior, o antibiótico faz isso. Ele precisa da casa limpa para poder agir. Então, você tem que preparar a casa para o antibiótico ou antifúngico agir. Como que você administra o antifúngico ou antibiótico? Você pode administrar de forma sistêmica ou uterina. Agora eu vou soltar uma aqui agora que eu não soltei em lugar nenhum. Eu adoro antibiótico sistêmico. Eu tenho um projeto de pesquisa aprovado com antibiótico sistêmico intrauterino. Então, se você usar antibiótico intrauterino e não usar outras formas de lavagem, de remover o excesso, em algum momento você predispõe a égua a desenvolver endometrite fúngica. Às vezes você vai, limpa a casa, trata uma endometrite bacteriana e vem uma endometrite fúngica atrás. Principalmente durante o diéster, do antibiótico dentro do útero. Se você não usar forma de remoção daquele antibiótico após a infusão, se a cervix já estiver fechando, você predispõe a égua a desenvolver endometrite fúngica. Em especial nas nossas éguas de transferência de embrião, que a gente está desafiando o útero constantemente. Verdade, não poderia ser mais verdade. Extremamente desafiadas e susceptíveis, né, a desenvolver um tipo de endometrite. E esse conceito também de talvez usar mais agentes antissépticos do que os antibióticos propriamente dito. Antibiótico muito bem direcionado pela cultura e antibiograma, né? Diagnóstico, né? Investir no diagnóstico. A gente podia falar um pouquinho de diagnóstico de endometrite. Isso é uma área que eu adoro trabalhar, pessoal, porque muita gente me contacta perguntando, fala assim, mas eu tô com uma égua aqui, ela tem cultura negativa, não vou citar nome, porque tem vários exemplos, não, as pessoas são várias, e eu sempre pergunto, qual foi o método que você usou para fazer cultura? Temos 3 métodos basicamente para fazer cultura de endométrio de égua. Então, um seria a escovinha ginecológica. Qual a grande vantagem dela? Praticidade. Muito, muito prático. A chance de contaminar é muito baixa, principalmente se for aquela do double guard, tem duplamente aquele dupla protegida. O inglês começa já, no final da noite já começa a vir o inglês na cabeça. E aí, o problema da escovinha é o seguinte, ela é muito boa, mas ela tem só 30% de chance de identificar uma cultura de verdade. Então ela tem 70% de chance de ser falso negativo. Então, para mim, essa informação já me desencoraja de usá-la na rotina. Ou, pelo menos, para égua subfértil. Então, se você está trabalhando com éguas, que a nível de éguas normais, você quer fazer uma cultura porque é exigido, eu acho que até é uma ferramenta legal. Agora, para égua subfértil, ela já está te contando, eu sou subfértil. Então, acredita na égua. Quando ela te conta que ela é subfértil, acredita nela. Ela está te contando. Então, já pula para o próximo passo. Então, qual seria o outro mais prático? Seria usar a lavagem uterina de baixo volume.
O que é uma lavagem uterina de baixo volume para mim? É até 100 ml, 50, 100 ml. Aquele negócio de botar 500 ml no útero, 1 litro, e falar que aquilo é lavagem de baixo volume, não é baixo volume, aquilo lá é alto volume. É alto volume. Por que eu insisto em fazer isso, pessoal? Extremamente importante, colocar de 50 a 100, e o Guará já está sinalizando aqui, ó, super importante ter certeza que aquele volume baixo está bem distribuído nos dois cornos. É importante você colocar, eu gosto de usar de 50 a 100 ml, dependendo da égua, passar a ultrassom para ter certeza que o fluido está distribuído nos dois cornos. Muita gente fala assim, não, eu senti aqui, ó. Então tá, se eu ganhasse $1 para cada vez que uma pessoa me falou isso, eu estava aposentado, pessoal. Estava na praia agora, não estava aqui, estava na praia. Estava aposentado. Por quê? É importante você infundir o útero, passar o ultrassom para ter certeza que o fluido está disseminado nos dois cornos. Por quê? Se a égua tem uma infecção focal em um corno uterino, você vai pegar aquela infecção focal. Então a chance, justamente a grande vantagem do lavagem de baixo volume é essa. Você distribuir o fluido por uns dois cornos, recuperar aquele fluido para aumentar a sua chance de pegar uma infecção bacteriana ou fúngica. Uma amostra mais representativa, exatamente, né? Exatamente, perfeita descrição. Uma amostra mais representativa do endométrio. Aí outro ferramenta que você tem para fazer diagnóstico, só que ela não é prática, nem um pouco prática, é a biópsia uterina. Então eu gosto de usar a biópsia uterina em quais situações? Você faz uma avaliação do endométrio, pela assessment, é uma avaliação do endométrio, da fibrose, você pode fazer cultura daquela biópsia. Ela é mais indicada, sabe para qual tipo de égua? Aquela égua que tem um edemão, aquela égua que faz aqueles edemas excessivos, que você faz cultura de baixo volume, dá negativo. Faz cultura por citologia, dá negativo. E aí você faz uma cultura de uma biópsia, você encontra geralmente um Streptococcus que está ali. O Streptococcus é uma bactéria que ela tem a capacidade de penetrar dentro da glândula endometrial e causar infecção ali. O problema é que não é nada prático. Agora, pelo amor de Deus, pessoal, não é porque vocês têm da égua que tem edema 4, vocês vão sair fazendo biópsia de égua, não. Você tem que identificar o caso que se beneficiaria de uma biópsia. Mas uma cultura biópsia é uma ferramenta e é considerado o padrão ouro de diagnóstico de endometrite na égua. Então esse é o padrão, porque você consegue fazer a citologia, você tira uma pequena amostra, você faz a histologia, e você pode fazer cultura direta daquela amostra. E jogar o fragmento no meio apropriado que vai permitir a cultura, né? Porque você colocar no formol para fazer a histopatologia e não vai crescer nada. Não vai crescer nada, exatamente. Algum outro tópico? Queria falar da pergunta da Cleide do Paraná, que ela mandou uma pergunta, voltando à questão do ambiente uterino. Ela perguntou sobre embriões pequenos e ambiente uterino semicongelado. O que eu falaria? Se o embrião é pequeno, o que a nossa pesquisa nós encontramos lá? O embrião precisa ter 12 milímetros para o endométrio começar a saber que o embrião está lá. Ou seja, fizemos biópsias de egos em vários momentos, com vários tamanhos de embriões, e nós descobrimos que o tamanho do embrião, para alterar a expressão gênica do endométrio e de proteína, foi mais importante do que a idade do embrião. Então a idade do embrião é menos importante nesse caso, para o endométrio entender que tem alguém em casa do que propriamente a idade gestacional. Então o tamanho 12 milímetros é o número mágico. A gente tem um nome fantástico para isso, que é o reconhecimento materno da gestação. Exato. Materno fetal da gestação. É isso aí. Exato. Esse é o momento, então a gente precisa de um embrião de no mínimo 12 milímetros. O endométrio começar a entender que tem alguém lá. Para existir a sinalização de que, para com essa luteólise aí, nada de luteólise, porque eu estou aqui e eu quero manter a gestação, quero ir para frente. Então, e a pergunta prática também da Cleide foi a seguinte: se você tem um embrião pequeno lá, você vai fazer um diagnóstico lá, ele é pequeno, vale a pena tratar aquele embrião? O paper que eu postei no grupo também, que é uma égua, que é um divisor de águas, eu tenho muito orgulho daquele casinho lá, porque ele é um divisor de águas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, aquela égua eu vi em 2009, publiquei em 2013. Ninguém tratava, a maioria das pessoas não tratava. Você encontrava o embrião, ia fazer o diagnóstico de gestação com 14, 15 dias. Você viu uma vesícula pequena, a recomendação era para não fazer nada, porque aquelas vesículas você não conseguia salvar. Então aquele casinho lá, nós salvamos aquela prenhese só com alternogécio, não tinha fluido, só tinha edema, não tinha corpo lúteo presente, progesterona estava quase zero. Aí nós mantivemos a gestação com progesterona, com alternogécio oral, no caso daquela égua, e ela manteve a prenhese e a potrina nasceu.
Então, eu ganhei vários prêmios com aquele paper lá. Já foi eleito paper com alta relevância, 5 anos de relevância na clínica com reprodução equina, 10 anos, já fez várias listas do Equine Vet Journal, que é o melhor jornal do mundo para equinos, com artigo de relevância para o campo, que ele foi um divisor de águas. Então, a partir daquele momento que nós provamos que você consegue salvar a prenhez com um embriãozinho pequeno, que vale a pena tentar, então aquilo lá mudou a prática nos Estados Unidos. E o que nós temos a dizer sobre isso aí também? Quanto tempo você pode investir naquele embrião? Eu gosto de dar até 15 dias de tratamento de progesterona para determinar se o embrião é viável ou não. Então eu estou suplementando, pego um embriãozinho de 12 milímetros, eu dou 15 dias para ele formar um embriãozinho com batimento cardíaco para continuar suplementando aquela prenhez, para tentar continuar resgatando aquele embrião. Se com 15 dias de suplementação de progesterona, seja qual for, seja por implante, seja por progesterona injetável ou oral, um progestágeno no caso, eu vou descontinuar aquela gestação, porque provavelmente é uma vesícula anembriônica, então o embrião não se formou, o embrião foi submetido a um ambiente uterino desfavorável, que gerou a falta de formação do embrião dentro da vesícula. Vesícula vazia. Vesícula vazia. Ok. Exatamente. E muito bom. Tem 2 momentos onde isso pode acontecer. Na receptora, que o embrião que foi transferido no dia do diagnóstico está com o tamanho menor que o esperado, e a própria égua idosa ou não, que dá o embrião no lavado também menor do que o esperado. Exato. Né? Pode se beneficiar com o uso de algum progestágeno na doadora. Pessoal, a cervix é um órgão muito importante que, vou começar pela fisiologia dela. Como que ela é controlada? Então ela vai se desenvolvendo durante o ciclo estral da potra, lá quando ela começa. Então a potra no primeiro ciclo de vida e segundo ciclo de vida, eu falo que a primeira ovulação da potra, o útero está um ciclo atrás dela, do ovário, então tem a primeira ovulação. O útero demora um ciclo para se desenvolver, para as glândulas desenvolver, ou no caso da égua em anesto, ele demora um ciclo para o útero desenvolver as glândulas endometriais novamente, que estão atrofiadas, e a cervix ela demora até 2 ciclos para acompanhar o ovário. Então, o primeiro ciclo do ano, a cervix não está totalmente desenvolvida ainda, ela não está totalmente funcional. O segundo ciclo do ano, ela está um pouquinho, aí que ela começa a ficar funcional. Então, isso é importante. Só lembrar que esse funcionamento, ele funciona para as potras, mas para as éguas também na transição, né? Do anestro para a ciclicidade. Então, muitas vezes, a gente se depara com um líquidozinho intrauterino, um edema exacerbado, uma cervix mais fechada, tem um pouquinho de paciência, segundo, terceiro ciclo, natureza regula. Exatamente. E aquela potra que foi campeã nacional, que o proprietário quer que insemina com o sêmen do garanhão famoso, se a gente inseminar, obviamente, vai perder o ciclo, né? Então, pessoal, aí outra coisa que tem de importante na cervix. Então, tem esse conceito da regeneração, por causa do estímulo com estrógeno, com estímulo com progestágeno. Tem um outro conceito que eu gostaria de revisar, que eu acho extremamente importante. É o número de pregas. Você sabia que aqui as pregas cervicais, o mesmo número de pregas cervicais que você tem no útero, é o mesmo que você tem na cervix? Então, você sabia que a prega uterina, que são pregas uterinas, você pegar uma égua em estro, abrir o útero e ver todas aquelas sulcos, assim, aquelas pregas uterinas, elas são uma continuação, elas continuam para a cervix. E sabe por que elas são assim? A função dela, o que é? É para ajudar na drenagem de fluido caudalmente. Então, elas drenam, é como se fosse um sistema de escoamento de fluido, de muco, da ponta do corno para baixo. Quando você tem uma égua com a cervix que está fechada demais, ou porque ela não desenvolveu ainda uma potrinha, ou porque ela não está relaxada o suficiente, porque é uma égua nervosa, uma égua árabe nervosa, uma égua puro sangue inglês muito nervosa, ou uma égua que não desenvolveu ainda, certo? Um pouco atrofiada, ela não vai passar o fluido. Se você pega uma égua que é doadora de embrião há muitos anos, que já desenvolveu fibrose, a pessoa não é cuidadosa na hora de manipular aquela cervix, está ali sempre futucando, ela vai alterar essa cervix. Se a égua tem uma dissocia, que ela arrancou um pedaço, por exemplo, eu posso lembrar de uma dissocia específica, que é a gente chama de lock do cotovelo, de travamento do cotovelo. Ele arrasta o cotovelo e faz uma lesão na cervix. A égua tem uma dissocia, ela vai lacerar a cervix, vai formar uma linha de descontinuidade da prega que está lá em cima até a prega que está lá embaixo, isso predispõe a égua à infecção. Então são detalhes que pode acontecer. Às vezes tem divertículo, tem éguas doadoras de embrião que desenvolvem um divertículo ali. Ou mesmo éguas parideiras, que ela depois de um certo tempo desenvolve divertículo, aí vai para o programa de TE.
ela tem um divertículozinho ali que é um foco de fungo e bactéria para o útero. Então, é um foco de infecção. Contaminação. De contaminação para o útero. Então, são coisas que a cervix são importantes. Éguas, por exemplo, no caso de salto, e agora está ficando cada vez mais comum em algumas éguas quarto de milha. A égua vai para a reprodução quando ela tem 14 anos de idade. Ela tem que se provar como uma atleta, antes, sei lá, éguas de salto principalmente. Quando ela vai para a reprodução, ela já tem 14 anos de idade. O que vai acontecer? Ela desenvolve uma fibrose cervical. A gente chama disso da síndrome da égua velha. Então, como ela não relaxa a cervix, ela vai acumular fluido dentro do útero. Então, eu até brinco com meus alunos lá nos Estados Unidos, falo assim, se você tem uma égua dessa, está manejando uma égua dessa, você tem um date depois com essa égua. O que é? 4 a 6 horas depois da inseminação, você tem que voltar lá para lavar ela e relaxar aquela cervix, usando uma técnica que eu adoro, de relaxamento cervical, para ajudar aquele fluido escolar e melhorar a taxa de prenhez daquela égua. Essa do date foi boa, hein? A do date foi boa. Tem que namorar com a a égua. Tem que namorar com a égua, exatamente. E os alunos nunca esquecem. Eu falo assim, cara, você tem um date com essa égua. Cara, o que é isso, professor? Não, você tem um date com essa égua. A certa tá muito apertada. Inseminou, tem que voltar de 4 a 6 horas para cuidar do útero, senão vai ter endometrite. E a massagenzinha ali na cervix é mágica, né? A cervix relaxa na nossa mão e é incrível, né, como que funciona. Outro tema que eu gostaria de falar, o pessoal sempre comenta comigo da égua da cervix incompetente, daquela cervix aberta. Para mim, cervix aberta é uma combinação de fatores. Então tem o fator físico, às vezes, por exemplo, se a égua teve uma laceração, pós-distocia, às vezes a cervix fica aberta. O outro é porque a égua tem muito ar no fundo do saco vaginal. Então, muito ar no fundo do saco vaginal, ele inverte a cervix assim, ó, entra ar no útero da égua, acaba invertendo a cervix. Um outro fator seria a progesterona baixa. E outro fator seria também essas éguas que estão em transição, que ainda não começaram, elas têm éguas de transição, ela tem uma cervix aberta. De novo, voltando na minha fala inicial, de não ter aquele estímulo estrogênico de esteroide para a cervix se fechar normalmente. Então são essas éguas razões para a égua ter uma cervix incompetente. Tem alguns casos de éguas que têm cervix aberta durante a prenhez, em perinatologia. Aí entrou no meu tema da placentite. Essas éguas a gente acaba fazendo, em alguns casos raros, a gente acaba fazendo até uma cerclagem na cervix para deixar a cervix fechada. É um procedimento que já foi muito usado no humano no passado. Eu não gosto muito de usar, mas é um recurso que a gente tem com alguma égua que está com a cervix muito aberta. Então tem éguas que por algum motivo a cervix abre completamente durante a prenhez e tem um prolapsozinho do corelantóide saindo e entrando assim. Até bonitinho de ver no ultrassom, acho que coisa linda do mundo, coisa mais linda do mundo ver aquele prolapso do corelantóide, a égua respira, o corelantóide vai assim ó, na vagina e volta. Em alguns casos de placentite. Em alguns casos a égua, antes dela desenvolver uma placentite, ela desenvolve esse prolapso de corelantóide, da estrela cervical. Então, são casos que a gente vê de incompetência cervical que a cervix não fecha propriamente. Então, de vez em quando, em alguns casos, a gente vai lá e faz uma cerclagem, uma sutura bolsa de tabaco, às vezes para manter a cervix fechada. Não recomendo para vocês fazerem em casa, que são casos bem específicos que a gente acompanha muito de perto para chegar a fazer isso com éguas hospitalizadas. Porque se a égua entrar em trabalho de parto, a gente vai lá e corta. Mas é um procedimento. Tá bom de cervix ou não? Já ouviu falar na cervix geográfica? Cervix geográfica. O que seria uma cervix geográfica? É aquela que quando você vai lavar, você tem que lembrar o caminho para conseguir passar a sonda. Aquela cervix que tem uma patologia, né? No diestro está muito fechado e acaba que é uma cervix tortuosa. Cervix geográfica, essa é boa. A gente hoje tem que lembrar o caminho. Hoje de tarde a gente discutiu muito um caso que você viu esses dias. Do boa. Prolapso. Você podia contar esse caso. É verdade. Não esquece. Um caso bem interessante. Eu queria só falar um pouquinho dessa cervix tortuosa que o Guará está falando. Uma das coisas que a gente pode fazer, não é curativa, mas que ajuda, é usar, quando a égua está sendo coberta, aquela técnica de relaxamento que nós comentamos. E a outra, na hora que você está lavando o embrião, transferir o embrião, é tracionar a cervix. Então você pega na porção vaginal e tenta arrastar ela um pouquinho para trás para tentar diminuir essa tortuosidade. Ajuda, vai resolver em todas as éguas? Não. E aí depois você pode, tem muitas pessoas que gostam de retalmente, alguns casos específicos, às vezes você pode ir retalmente para tentar passar. Então você tentou tracionar com a mão na vagina, não deu muito certo, você pode retalmente tentar guiar a sua pipeta para passar na cervix. E tem uma outra técnica que você pode usar a pinça de Wilshire para transferir embrião. Então se é uma receptora que você está limitado de receptor, tem aquela pinça, você simplesmente vai lá, traciona a cervix
e passa o seu aplicador inovulador para poder transferir o embrião. Qual a sua experiência? Eu traciono a cérvix de todas as receptoras que eu vou transferir embrião. Eu também. Às vezes a pressão do braço dentro da vagina já ajuda a puxar, a gente não precisa nem segurar tanto a cérvix. Mas aquela tracionadinha, o inovulador ou a pipeta desliza e faz assim, ó, vai lá na base do corno uterino. Olha o Guará dando a dica de ouro aí, ó. Ó, a dica de ouro aí, mas a turma que tá 1 hora com a gente aí merece. Merece, né? Verdade. Eu vou falar de um caso, não podia esquecer daquele caso. Mas você não falou do caso do prolapso da cérvix? Muito legal. Peguei um caso muito legal agora da doutora Tassi e da doutora Michele, lá de Blumenau, perto de Blumenau, em Santa Catarina. A Tassi eu vi aí. Tá aí, Tassi? Michele, estão aí? Vocês duas? Cadê? Dá um tchauzinho. Cadê a Tassi? Foi embora. Que pena, Tassi. Daqui a pouquinho aparece aí. Ó, que caso legal. Inovular sem a receptora perceber. Boa. Uma égua manga larga marchador. Ó, Michele. Oi, Michele. Estão todas duas também, aí. As duas. Olha que caso legal. Elas têm uma égua manga larga marchador. A égua teve uma distocia no passado. Ela teve uma laceração de períneo grau 3. A cirurgia do períneo foi reconstruída. A égua tem uma perfeita cirurgia. Não sei quem fez a cirurgia, mas fez um trabalho fenomenal. Está perfeita aquela cirurgia. E a égua veio para elas com história de ter uma certa dificuldade de emprenhar, de drenar, de acumular fluido. E a égua tinha uma condição interessante quando cheguei lá. Ela tinha uma certa fibrose pro lado de fora da cervix, por fora, e por dentro da cervix ela tinha um prolapso cervical. Era um prolapso muito feio, era uma bola, assim, uma bola prolapsando de dentro da cervix. Então eu já tinha visto alguns casos, aquele lá provavelmente é o mais severo, bem, uma bola prolapsando da cervix, saindo fora da cervix. Provavelmente aquele lá é um dos mais severos que eu já vi. Então o que eu fiz? Eu fui lá, fiz o relaxamento da cervix por fora, quebrei um pouquinho de fibrosinha que tinha por fora, e aí nós conseguimos, aí eu reposicionei o prolapso de cervix para dentro da cervix, do lúmen da cervix. Então o que estava acontecendo? Olha que caso legal, pessoal, presta atenção aqui, ó. Então tá aqui o lúmen, tá aqui a cervix, a porção vaginal da cervix. Então o lúmen da cervix estava sendo prolapsado assim, ó. E aquele prolapsamento estava garroteando a cervix e causando aquele edema. Então ela tinha uma bolinha prolapsando com um edema. Então assim, muita gente teria cortado aquela cervix, teria danificado a cervix, mas o que nós fizemos? Simplesmente relaxei a cervix por fora, repus o prolapso cervical e a égua vai voltar para a reprodução sem maiores problemas. Vale um churrasco, hein? Vale um churrasco, Tassi. Cadê o meu churrascão, hein? Um churrasco gaúcho. Olha lá, Tassi falou que vai postar o caso. Michele falou que vai postar o caso aqui, ó. Fiquem ligados lá que nós vamos postar esse caso aí, a resolução do caso. A égua está sendo coberta. Inseminada, já está inseminada, ovulada, se Deus quiser, né, Michele? Já foi inseminada e ovulada? Tá ovulado? Provavelmente. Foi inseminada já. Já ovulou? Ó, churrasco de abobrinha. Não mexe com isso não, Tassi. A Tassi, ela tem um problema. Eu adoro ela, mas ela tem um problema muito sério. Tô brincando. Vou deixar essa brincadeira passar. Assunto polêmico, não. Assunto polêmico, não. Vamos para a próxima agora, pessoal. Outro tópico que nós gostaríamos de falar agora é das éguas metabólicas, né? Distúrbios endócrinos e metabólicos. Pessoal, tem um caso lá que eu tenho bastante orgulho. Eu tenho bastante ovulada, a Tassi falou, ó, que show. Tem um caso recente agora que tem bastante orgulho. Uma égua que nós estamos trabalhando há muito tempo. Então, uma égua, eu estou trabalhando, uma égua crioula que eu estou trabalhando há um certo tempo. Nós postamos o caso ali no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, sugiro que você conecta lá para estar conectado com esses casos assim. Olha que égua interessante. Tem mais de 2 anos que ela não dá embrião. Uma égua extremamente importante na raça crioula. Ganhou muita coisa. Uma das éguas mais bonitas que eu vi até hoje da raça. Que eu conheço, é uma das éguas de longe. Linda, fenômeno. A égua. Ela já fazia algum tempo que ela não ovulava. Ela tinha uma condição, tem 9 meses que eu estou trabalhando com essa égua. 9 meses trabalhando. Eu discuti sobre essa égua na live, numa das lives matinais outro dia. Então, 9 meses trabalhando com essa égua, mudando dieta, adereçando a condição básica. Ela tinha uma desregulação da insulina severa. Muito problema com a insulina dela, que ela tá uma égua que estava extremamente obesa. Ela deve ter perdido pelo menos uns 150 quilos ou 200 quilos. Então uma égua que era para estar pesando 450 quilos, ela estava pesando no mínimo 600 e pouco, quase 700 quilos. Gigantesca, perdeu muito peso. Então assim, ó, foi um processo lento de emagrecimento dessa égua, trocando dieta, tratando, fazendo tudo o que a gente podia fazer
para ajustar essa égua. Depois nós fizemos um processo de adaptação da baia para um lugar de pastagem, de uma passagem, depois mudamos de ambiente de novo, até essa égua normalizar, até ela virar cavalo de novo, e aí ela voltou a ovular, 3 ciclos atrás. Primeiro ciclo, fez uma ovulação não padrão ouro, como gosto de falar os meus amigos aqui, nada padrão ouro, aquelas ovulações assim, essa ovulação tipo que não estava muito completa, ovulação septada, que é um sinal também, eu vejo isso muito em associação com a égua metabólica, a égua gorda metabólica, é muito comum isso aí. E aí, a primeira ovulação altamente questionável, mas inseminando com sêmen ainda mais questionável. Aí o segundo ciclo, com outro sêmen mais questionável, aí o proprietário falou, não, nós vamos agora desistir. Aí nós entramos em contato com o proprietário e falei assim, cara, antes de você desistir, depois de 9 meses de tanto árduo trabalho, me dá uma chance, me deixa cobrir essa égua com sêmen num cavalo altamente fértil. Que o sêmen nós precisamos tirar essa questão da equação. Precisamos tirar, que é uma equação, é multifatorial, é manejo, égua e sêmen. O sêmen não queria que o sêmen fosse uma pergunta. Eliminamos o sêmen como pergunta. Então colocamos com um sêmen muito fértil, a égua foi e deu um embriãozinho, coisa mais linda do mundo. Emocionante ver um embriãozinho daquela égua, depois de tanto tempo sofrendo, fazendo aquela égua emagrecer e lutando. E assim, eu usei aquele caso, para mim, um caso emblemático. Por quê? Porque aquilo lá demonstra que algumas doenças são tão severas que você vai ter que ir tratando, é um processo longo, não um processo que você vai fazer do dia para a noite, é um processo. Então, isso é importante que o proprietário acredite no nosso trabalho, no trabalho de vocês, porque acredite e te dá a oportunidade para trabalhar com a égua. Então, resultado imediatista, uma égua que está muito severamente comprometida, como era o caso daquela égua, você não vai ter o resultado esperado. Falando em síndrome metabólica especificamente, lembrando que a obesidade é o fator predisponente, né, que acaba levando a égua à resistência de insulina, produção de citoquinas pró-inflamatórias, e a égua se mantém num estado inflamatório. E aí, às vezes, uma égua jovem, saudável, fica predisponente à endometrite. Né? O útero também se apresenta nessa condição inflamatória. E engraçado, uma palavra que está bem na moda, que é a resiliência, né? Exato. A gente tem que fazer o diagnóstico, determinar o tratamento e tem que ser resiliente, porque às vezes demora para ter resultado. A gente vai ser atacado pelo funcionário, pelo peão, pelo gerente, que não quer que o animal perca peso, o proprietário não entende, mas você tem que estar firme no propósito. E fazer a égua perder peso da forma correta. Não é simplesmente fazer uma restrição alimentar, né? O animal entrar num balanço energético muito negativo ou num desequilíbrio nutricional, né? Que a reprodução é a sintonia fina. Perdão. A reprodução é a sintonia fina do metabolismo, né? Da fisiologia. Então o animal precisa estar bem regulado, né? Tem várias e várias estratégias nutricionais para que esse animal possa perder peso de forma saudável e voltar à ciclicidade. Né? E desculpa, só antes de você falar. E é muito nítido na minha rotina, por exemplo, quando as éguas passam um pouquinho da obesidade, os anovulatórios vêm, mas assim, é muito nítido. É assim, ó, é o termômetro. Aí você ajusta o manejo daquela égua, ela retorna à ciclicidade normal. Eu convivo com isso aqui diariamente, né? Então a gente já tem as formas de lidar com isso, as formas que funcionam, né? Que a égua volta à recuperação embrionária. Desculpa, só para complementar, às vezes a égua tem que fazer uma carreira atlética, né? E nesse percurso de ela fazer a carreira atlética, ela pode passar por uma síndrome metabólica, né? E aí a gente tem que conseguir equalizar com o proprietário, ajustar o manejo, ajustar os interesses do proprietário, né, para que a gente consiga ajustar o manejo desse animal e a égua voltar a ciclar normalmente. E ovular, né, normalmente acima de tudo. Eu tenho um outro caso emblemático que eu queria chamar a atenção de vocês agora. Olha que caso interessante. Uma égua quarto de milha nos Estados Unidos. É uma égua, ela já tem 22 anos de idade. Você olhava para ela, ela não estava tão gorda, não estava tão magra. Ela tinha só tinha um pelo fosco, levemente mais grosseiro, um pelo assim. Tinha perdido um pouco da musculatura da região dorsal com 21 anos de idade. Olha o caso dessa égua. Aí, não dava embrião já fazia 4 anos, já tinha passado por um monte de lugar, não tinha dado embrião por 4 anos. E aí,
Nós convencemos o proprietário, deu 2 ciclos negativos, não, com um sêmen de altíssima qualidade, um cavalo altamente fértil, uma égua de quarto de milha, Western Pleasure. Convencemos o proprietário a investir na parte diagnóstica, que fazer todos os testes hormonais lá com o BET lá nos Estados Unidos. Então, o BET, o mesmo que vocês têm aqui no Brasil, o BET lá dos Estados Unidos, do Kentucky, do Bob Douglas e da doutora Bia. Fizemos o teste. Beijo pra Bia. Beijo, Bia. Espero que você esteja aí acompanhando a live. Bia. Querida Bia, nossa grande amiga. Ela me mandou mensagem, disse que ia estar dormindo. Por causa do horário. Ah, não, Bia. Tá cedo ainda pra ela dormir, não. Mas fica registrado o beijo pra Bia. Fica registrado o beijo pra Bia. Tá, fizemos o teste, então quer dizer, essa égua não era clássica de síndrome de Cushing. Não era clássica, não era metal, ela não tinha desregulação da insulina, ela estava um pouquinho obesa. Ó, a Bia aí. Oi, Bia. Aí, beijo, Bia. Uma égua que não tinha assim, ela não era clássica Cushing, aquele pelo aí surtido, aquele pelão assim de lã de carneiro, mas era uma égua, uma base mais ou menos, uma égua suspeita. Testamos, a égua tinha Cushing. Tratamos a égua, tem duas moléculas para tratar, que é a cabergolina e o pergolide, são 2 drogas. O pergolide, a desvantagem, tem que dar mais frequência, a cabergolina tem que dar um pouquinho, você pode dar mais passado. E a doutora Bia agora está trazendo a cabergolina para o Brasil. E ela até disponibilizou em várias regiões para algumas pessoas testarem. O Guará pode dar o depoimento dele na sequência. E essa égua que nós fizemos, nós tratamos essa égua, então foi uma égua que vinha de 4 anos de lavado negativo, não estava produzindo a ICSI, 0 ICSI. Agora a égua só está dando dupla ovulação. Nós temos 6 embriões confirmados já dessa égua, depois que ela respondeu o tratamento. Demorou 80 dias para ela estar completamente regularizada, a égua está numa saúde. A égua, eu falo que assim, ó, diagnosticar e tratar uma égua com doença metabólica é qualidade de vida para o animal. Mesmo que o cara não queira usar a égua na reprodução, é qualidade de vida. O animal, ela era uma égua que não tinha vontade de viver, uma égua que estava assim, com vontade de morrer. Eu brinco, o animal está com vontade de morrer, o animal está tão ruim, tão desequilibrado hormonalmente, metabolicamente. Então essa égua, ela voltou a ter uma saúde assim invejável, uma égua mais feliz, uma égua que corre no pasto, aquela coisa toda. E, mais importante, uma máquina de dar embrião. Todo ciclo é dupla ovulação, ela ovula um de cada lado, ó, linda. Agora o Guará vai contar um caso que ele postou no grupo do WhatsApp. Conta o caso da sua égua. E você falando de bem-estar dos animais, essas éguas com síndrome metabólica têm uma susceptibilidade grande a desenvolver as laminites, né? Exato. Isso para um animal de competição é uma tragédia, né? A gente chama os animais de competição de pista. Eu tenho um caso de uma égua que eu até postei no grupo de WhatsApp, é uma égua muito jovem, égua de 15 anos, 15, 17, me falhou agora, mas uma égua que era super fértil, tem vários filhos registrados, e de repente começou a cair a fertilidade, começou a formar folículos anovulatórios, susceptibilidade à endometrite, teve uma infecção, e aí a gente tratou só como endometrite, e foi tentando regular os folículos anovulatórios dela, não era obesa, a égua não era obesa, e no último ano ela não fez a troca de pelo da primavera, e ela começou com um hirsutismo, né, que é um sinal clínico importante do PPID. E aí a gente fez todas as dosagens hormonais dela, inclusive de ACTH, né, lá no Bet Labs, da querida Bia. E aí a Bia, né, a gente conseguiu mais ou menos fechar o diagnóstico, e a Bia mandou para mim a cabergolina, a gente começou o tratamento, mas baseado nos exames clínicos, na clínica da égua, que era muito sugestiva, mais os exames hormonais, e aí a gente começou a tratar essa égua, ela melhorou a saúde uterina, voltou a ovular, diminuiu a frequência dos anovulatórios, e voltou a dar embrião. Ela chegou, no começo do tratamento, ela chegou a dar uma ovulação dupla. Ó, que lindo. E confirmaram os 2 embriões. Ó, que lindo. Essa égua desenvolveu a bronemose em várias partes do corpo, tinha uma dificuldade tremenda de remissão dessa bronemose, de cicatrização. Assim, 4 meses de curso de uma bronemose que a gente cura com 10 dias, 15 dias. E uma coisa que chamou muita atenção mais recentemente é o estado geral da égua. A égua assentou o pelo, diminuiu aquela irritação ocular que ela ficava, está mais altiva, né, está mais saudável e produzindo embriões, não em grande escala, porque não é uma outra, né?
mas voltou a ter uma regularidade do ciclo, diminuiu a susceptibilidade à endometrite e produzir embriões e confirmar os embriões, né, que também é importante. Agora, aí vamos ressaltar a importância do conhecimento e da formação continuada, né? Nós temos nas nossas palestras a foto da Kojima HO. Kojima tinha um esturtismo imenso, isso lá 2000, 2001, época que eu era estagiário ainda do Dr. Edilson, ela já era assim. E a gente não tinha recurso. Não entendia bem, lia num capítulo do livro daqui, lia dali, não tinha como fazer um exame, não tinha como tratar. E o tempo passou, a gente estudou, a gente aprendeu e hoje a gente tem mais recursos, a gente tem mais ferramenta na nossa caixa de ferramentas para poder resolver esses problemas. E acesso à informação, né? E lá atrás ela tinha todos esses sintomas. Não, né? ela é clássica. Tá na minha mente aqui como se fosse agora. Tem foto dela igual um urso de pelúcia. Igual um urso de pelúcia. Está em todas as nossas palestras sempre, com frequência ela aparece. Mas hoje a gente rapidamente daria um diagnóstico e uma solução. Pessoal, eu queria fazer um gancho rapidinho também, que eu acho que assim, reprodução é muito importante, como o Guará falou, vou pegar a fala dele, é o luxo do corpo. Sintonia fina. Sintonia fina, e o luxo e sintonia fina. Então, tipo assim, às vezes a gente fica tão preocupado e focado no ovário, na cervix, no útero, que nós esquecemos do resto do animal. Então, assim, isso, só esses casos que nós discutimos agora, só ressalta a importância de olhar o animal como um todo. O que ele está comendo, o ambiente, não está comendo, aquela coisa toda. Tipo assim, e pensar na saúde geral. Você só vai ter reprodução eficiente quando o animal tiver saúde geral, conforto, não está sendo estressado. Isso é bem mais nítido na receptora. Que a receptora já te fala, você já bota, ó, tô estressada, vai comer embrião igual água. Então você vai comer embrião, você botar embrião, vai comer embrião. Então a gente fala de uma forma aguda. Agora a doadora, a matriz, às vezes ela sofre de forma calada. Que ela tá ali, ela não tá magra, ela não tá gorda, mas você vê que a égua vai desistindo. Eu brinco de novo, a égua parece que desistiu de viver. A égua perdeu a vontade de estar viva. Então essa égua se beneficia de você fazer esse diagnóstico mais aprofundado e estar prestando atenção em tudo. Então é isso que eu acho que o Guará faz muito bem, que ele é um cara muito sensitivo, um cara, quem conhece o Guará pessoalmente já conhece há muitos anos, é um cara sensível, que é uma coisa muito positiva. Não, pô. É um cara, é a tradução do inglês, é um cara que presta atenção nos detalhes, um cara muito antenado com o animal, ele tem uma conexão com o animal muito forte, ele presta atenção no animal, então ele tem um carinho muito especial pelo animal e pensando no bem-estar e na longevidade do animal. Então isso que é uma coisa que é um grande diferencial do Guará que ele tem em relação a praticamente qualquer veterinário, até inclusive eu mesmo, que é de prestar atenção e ter talvez eu estou traduzindo em inglês, sensibilidade de tratar o animal com esse carinho e estar prestando atenção nisso. Hoje nós tivemos uma conversa fantástica ali no curral, né? A gente podia estender para o pessoal sobre o cuidado com as receptoras, inclusive de cuidado odontológico, né? Que é uma coisa que às vezes, infelizmente, a gente acaba negligenciando, né? E é a receptora que não pega embrião, que a gente coloca o embrião e uma égua boa comeu o embrião e deixou de ser boa, né? Já ganhou um cartão amarelo ali no histórico. Então a gente se conscientizar, ter essa noção dessa importância de cuidar, acho que de todas as éguas, né? Não só as receptoras como as doadoras, como o indivíduo, de forma específica, particular, as necessidades de cada um, mas entender cada animal como um todo e saber que ela só vai reproduzir se tiver tudo funcionando muito bem. E o Rafael pode fazer um contraste das receptoras, às vezes, nos Estados Unidos versus aqui, com alimentação. E de central com fazenda e já dá um contraste gigantesco. Conta, né, para nós, Rafael. Égua parida para égua solteira. Com certeza, com certeza. Esse paralelo, né, tem trazido bons frutos para a gente. E lá nos Estados Unidos, em especial, eu me surpreendo quando chega um caminhão de feno de alfafa para tratar da receptora. Aquilo ali, nos primeiros dias, então, nas primeiras vezes, o olho da gente até brilha, né? A gente fica naquela alegria. E você bota as receptoras num balanço energético muito bom, num equilíbrio energia-proteína muito bom. E aí você vai colher esse fruto na palpação retal, na ultrassonografia,
na qualidade do endométrio e no resultado. Sem dúvida, e no resultado. Tem uma imagem que você me mostrou uma vez que para mim é sensacional, que resume isso. Um útero de uma receptora bem homogêneo, sem edema, porém hipoecóico. Hipoecóico. E um outro útero com as mesmas características, porém mais ecogênico, refletindo exatamente esse desequilíbrio nutricional. Com certeza, com certeza. A gente consegue enxergar isso também, né? Quando a gente fala muito do ciclo ouro, né? Padrão ciclo ouro. Padrão ouro. É cada vez mais necessário. Preparação do endométrio com estrógeno, progesterona na concentração ideal, bem-estar da égua, pouco cortisol, reflexo na palpação, reflexo no útero. Tônus, a gente já falava lá atrás, né? Útero salsichinha, Cervix caneta bic, faz uma enovulação boa, égua está prenha. Resultado garantido. Mas a exigência de selecionar uma receptora aumentou demais, gente. Aumentou demais com esses embriões, né, de ICSI, que são poucos, né? A conversão nos traz relativamente poucos embriões, então a gente tem que ter uma escolha da receptora muito assertiva, acompanhar, a gente sempre fala isso, acompanhar um ciclo inteiro da receptora. Ela teve uma avaliação de diestro padrão ouro, no próximo ciclo a gente preparar para essas éguas receberem embrião. O ideal é que a gente fizesse isso com todas, né? Todas as receptoras de TE, mas no volume a gente acaba não conseguindo ajustar a demanda de receptora para o número de embriões. Pessoal, e o embrião de ICSI, ele é muito mais sensível que o embrião de TE convencional, embrião fresco. Então, a receptora tem que estar muito melhor preparada. Então, você tem que ter um cuidado muito melhor, tem que ser uma receptora mais de ponta para poder colocar embrião de ICSI. Você consegue boas conversões, mas é imprescindível que a receptora esteja padrão ouro, porque senão sua conversão vai ser baixa, suas taxas embrionais vão ser mais altas, taxas de perdas embrionais vão ser mais altas, e o embrião de ICSI, lembrando que não tem a cápsula, a cápsula embrionária. A cápsula embrionária é formada quando o embrião chega no útero, no dia 7, 6,5, 7, ela começa a ser formada no dia 7 e ela persiste até o dia 21. Como o embrião de ICSI ele não tem essa cápsula, se ele chega num ambiente uterino que não é tão favorável, e você não fez um bom trabalho preparando aquela receptora, as suas taxas de concepções vão ser piores. E as suas taxas de perda embrionária vão ser muito maiores também. Então, muito importante isso. Você pensa bem, né? Esses embriõezinhos hoje, vamos dizer assim, de laboratório, né? Um investimento financeiro, um investimento de tempo, de expectativa do proprietário é muito grande. Então, a gente tem que estar preparado e muito bem preparado para saber lidar com eles, fazer a desvitificação, preparar a receptora, fazer a inovulação perfeita, aquela inovulação sem problemas, inovulação manteiga e colher os frutos, sem dúvida nenhuma. Filosofando um pouquinho e parafraseando o Mário Sérgio Cortella, ele fala fazer o melhor possível na condição que a gente tem. Só que nesse caso a gente tem que criar a condição ideal. Exatamente. Né? A gente não pode usar a condição que tem, a gente tem que criar a condição ideal. Né? E aí, pegando um gancho também, pessoal, eu acredito assim, por exemplo, não estou satisfeito com o que eu sei. Eu acho que eu não sei o suficiente. Fala, Daniel Hatz. Nunca sei o suficiente, então estou sempre procurando aprender coisas novas, sempre buscando, e com meus resultados na minha consultoria, na minha prática privada, e dentro da universidade, estou sempre buscando por melhoria. Então, melhoria por conhecimento, melhoria de resultado. Então, então sempre dá para melhorar. Dá para melhorar a eficiência reprodutiva, dá para melhorar a eficiência da transferência de embrião. Então, assim, por isso que a gente criou esse programa. A ideia era essa, era melhorar, trazer essa melhoria. E vender para você esse mindset, que é um mindset de crescimento, um mindset de tipo assim, o que você faz para ser bem-sucedido? Talvez nós não sejamos as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, mas nós somos 3 pessoas bem-sucedidas. Então a gente queria fazer isso com vocês, trazer essa nossa mentalidade, o que a gente faz para ser bem-sucedido e trazer toda a nossa experiência, mais de 60 anos de prática clínica, prática em vários países do mundo, em vários locais, trazer isso aqui, botar num pacote e trazer para vocês. Então essa é a nossa ideia. Busca algumas perguntas aí, Rafa. Tem uma pergunta boa aqui.
O pessoal está me perguntando se eu continuo transferindo os embriões de ICSI na pipeta. Que a pipeta realmente é uma facilidade do dia a dia, né? Baixo custo. Baixo custo. Comparado com o inovulador. É tranquilo, comparado com o inovulador, especialmente o inovulador de 0,25. Mas os embriões de ICSI são muito pequenos e eles aderem e grudam com facilidade pela zona pelúcida bem imatura, ainda bem novinha. E eu tenho dado preferência a usar o inovulador de 0,25. Tá? Então tive que dar uma reinventada, treinar a mão para usar o inovulador, mas ter usado o inovulador. Eu não acredito até que em condições ideais você não possa usar pipeta. Pode usar pipeta também, mas eu tenho dado preferência a usar o inovulador de 0,25. Tá? Teve uma pergunta lá atrás, perdão que eu não vou lembrar quem foi a pessoa, se a receptora que forma folículo anovulatório pode ser usada como receptora de embrião. Essa é uma pergunta que me cutuca. Essa aí eu fico assim, eu até vou pedir perdão se eu faltar falar alguma coisa, uma palavra feia aqui, mas é o seguinte, para mim uma égua que tem um folículo anovulatório hemorrágico, eu não tenho problema usar ela como receptora, desde que eu garanto as bases suplementando perserona, porque tem muitas dessas éguas que elas não luteinizam aquele folículo propriamente dito, não tem perserona suficiente, você está transferindo o embrião para um útero subluteal. Eu acompanhei várias receptoras de perto, medi perserona, suplementei elas com altrinogécio para ver o que elas iam fazer aquele folículo hemorrágico. Então, várias delas, algumas têm perserona suficiente, aquele folículo anovulatório acaba luteinizando o suficiente, produzindo perserona suficiente, mas muitas delas não fazem. Então, na minha cabeça, para que deixar para o juiz decidir? É melhor já garantir o resultado, tá como se fosse uma égua cíclica. Até que se prova o contrário, para mim é como se fosse uma égua cíclica. A vantagem é que ela fez o éstro e depois ela ovulou, formou aquele folículo hemorrágico, você suplementou com perserona, está garantido. Fiquei até embargado agora, emocionado. O Pedrão judiou de nós, hein, Pedrão? O que o Pedrão? Ele falou que o professor Giovanni deve estar orgulhoso da gente. Que bom. Legal. É bem... O professor Giovanni foi nosso professor, nosso orientador do Guará e meu e do Pedrão. O professor Giovanni me colocou aqui, cara. Olha. Deus o tenha. Ele que te indicou pra cá, né, Guará? Já tem uns dias isso, hein? Eu vim fazer estágio. Já tem uns dias. E é ele que abriu as portas para mim e para o mundo, porque eu já estava no campo, já trabalhando já há alguns anos lá no Mato Grosso. Eu vim do Mato Grosso para Viçosa fazer meu mestrado com ele lá na Zootecnia. Então, em Viçosa trouxe tem a uma futura importância. esposa? Não, minha futura esposa já veio comigo do Mato Grosso. Já trouxe Você lá. veio sem casal. Vim sem casar, viemos juntos lá, graças a Deus. E depois a Viçosa abriu as portas para o mundo para mim. Então, hoje, esse projeto que eu tô fazendo com esses caras aqui, faz parte desse retorno, dar de volta para a comunidade. Mas a Universidade Federal de Viçosa abriu as portas do Brasil para o mundo. Então, assim, eu sou muito grato a isso aí. E ao professor Giovanni por ter aberto as portas para mim. Tem uma pergunta Valeu, aqui, Pedrão, um abração. Valeu. Tem uma pergunta aqui nessa linha das receptoras, se a gente tem experiência com o uso de PRP nas receptoras. O que o Rafael mais tem experiência. A gente tem feito muito. Para tentar seguir os ensinamentos do Lorenzo, mas do professor Igor, de recuperar essas receptoras. Então, dentre N estratégias que a gente usa para melhorar a vida das receptoras, e o útero das receptoras, e a taxa de prenhez dessas receptoras, com certeza o PRP está envolvido. Com certeza. E a gente tem, até eu aprendi com o Rafael, um macetezinho, né, de manipular o anticoagulante, já usar o tubo de 50 para coletar o sangue, né, o citrato. Usar o citrato, coletar no tubo de 50, centrifuga na centrífuga com o copinho de 50, e o Igor trouxe para nós já coletar na bolsa logo de transfusão. E fazer uma quantidade maior. Fazer uma quantidade maior, usa tudo numa égua só, se for o caso, ou divide. Fazer um upgrade para ter mais ainda, mais placenta, para concentrar mais plaqueta. Não tem problema usar o plasma heterólogo, né? E o Helder Falante fez uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida também, se pode congelar. Então, nós estamos fazendo alguns testes, nós fizemos com um teste de resfriamento do PRP e nós tivemos muita aglutinação, que não é uma coisa que eu gostei. Por que eu não gosto de aglutinação?
Que a ideia da plaqueta ela é ser distribuída de forma homogênea no útero. Então, se você tem aglutinação, o que vai acontecer? Tendo aquela aglutinação, ele não distribui por todo o útero. Então, essa é uma coisa que não me agrada em congelar o PRP. Mas a gente usa muito em receptora, usei muitas receptoras nos últimos anos, então funciona maravilhosamente bem em receptoras. A Milena está colocando aqui também, tem usado PRP E o receptoras. professor Gustavo está tentando liofilizar Liofilizar o PRP. PRP. Né? Aí seria show, né? Que você pega, ressuspende e manda para dentro. Tem um paper que saiu agora na Matéria que o pessoal tentou de forma diferente, mas eu acho que tem que ter estudos mesmo para a gente chegar nesse ponto. E se o útero tiver contaminado, você vai jogar meio de cultura lá dentro, né? Ele até tem uma ação em certos tipos de micro-organismo, o Igor Exato. pode falar melhor pra gente, mas tem que tomar cuidado, né, gente? É um modulador inflamatório, não é um antibiótico, não. Mas para tudo tem que ter ponderação, tem que ter uma linha de E raciocínio. ciência, né? Cervix problemática, que não drena, você vai jogar um conteúdo com volume alto? Não pode. Se ela estiver cheia de pus, cheia de líquido, qualquer coisa que você jogar ali não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Então a gente precisa sempre ponderar, mas o PRP é uma ferramenta, hoje, tá todo dia. E aquilo que o Rafael fala, é uma caixa de ferramenta para cada égua. Exato. Você vai fazer o diagnóstico adequado, a identificação do problema adequado e abrir a caixa adequada para tirar aquelas ferramentas lá de dentro. Ou abrir a caixa grande e tirar as ferramentas corretas. Bom demais. Soro ozonizado. Ozônio Não vamos entrar nessa seara, não, difícil. né? É uma experiência... Próxima pergunta. Gilberto, a pergunta foi em relação ao uso de receptoras. Com ovulação septada. Obrigado, Ricardinho. A ovulação septada é diferente do folículo... Só voltando, né? Que tem dois tipos de folículo hemorrágico anovulatório. Dois tipos de folículos anovulatórios. O hemorrágico, que luteiniza, e o folículo persistente anovulatório, que não luteiniza. Esse aí não pode usar de jeito nenhum, né? A ovulação septada, eu acho que ela é pior do que o folículo hemorrágico anovulatório, que a luteinização é menor, pior ainda. né? E a característica clínica da égua é indiestro também. Então, né? mas uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal. Se você tem uma chance do folículo hemorrágico não luteinizar o suficiente, produzir progesterona suficiente, e a ovulação septada de produzir progesterona suficiente, para que largar na mão do juiz? Já mete progesterona na égua. Suplementa. Suplementa e trata com uma suplementa. cíclica. Suplementa, é melhor suplementar do que falar, por que eu não suplementei? Aí daí 4, 5, 6 dias depois você vai querer transferir embrião, você vai ter uma receptora boa, porque ela está sendo tratada com progesterona. E ela vai ser uma receptora boa, porque ela teve um estro, ela foi em essa, teve dias de edema, depois você deu progesterona para ela. Garantiu. Tentar usar o alterenogeste, né? Para não bloquear a receptora. E avaliar o diestro dela, se ela, né, tiver progesterona em concentrações adequadas, ela vai ter um preparo do útero também, provavelmente adequado. Útero e cervix. Né? Sem perceber, você já falou uma característica do ciclo padrão ouro, hein? Exato. É dias de estro. Dias de estro. Tem que ter paciência, não adianta ficar induzindo as éguas e deixar 1, 2 dias de cio, não, que a taxa de prenhez... E outra coisa, pelo menos a gente sincroniza a receptora com a doadora no lavado da doadora. Quando eu lavo uma doadora, eu já estou pensando na receptora para ela na próxima ovulação. Não é esperar a doadora ovular e falar assim, qual receptora que eu vou usar para ela? E agora? Então, isso é fundamental, essa programação, essa organização, esse gerenciamento de dados de resultado. Mais uma pergunta aí, Rafa. Qual outra opção, além do altrenogeste, sincrogeste em dose mais alta? A opção é a progesterona, né? Progesterona de longação ou de curtação, ou oral, ou mesmo altrenogeste oral. A gente tem acesso, ou altrenogeste injetável, ou implante de progesterona intravaginal. Tudo são fontes de progesterona. Tá? E é uma coisa que a gente tem usado cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. Eu uso nos Estados Unidos o implante, uso algumas marcas lá, que aqui dá para usar a mesma marca, ou marcas diferentes. Então, tem alguns implantes que é importante, eu não vou entrar em quesito marca, mas vou falar os tipos. Então, tem uns implantes que são muito duros, então ele machuca muito a égua. Alguns deles, se você bota em égua pequena,
ele deixa as cervos abertas, então usa em receptora, usa às vezes em doadoras também. Ele deixa as cervos abertas, ele entra ar, tem algumas éguas que ficam extremamente incomodadas, a égua deita, depois você bota o implante. E é importante você remover o cordão que vem junto com ele. Eu descobri a minha primeira égua que eu coloquei implante, lá quando eu fiz um estudo lá em 2008, lá em 2009, lá em Cornell, em Nova York, eu vou botar com um cordãozinho, a égua já tentou botar os dois pés na minha cara, me avisando que ela não gostava de cordão. Já aprendi na minha primeira égua que não precisava colocar o cordão. Sem contar que ele recontamina, que ele leva sujeira de fora para dentro, né? Fica o tempo todo fazendo assim, a égua vai urinar, o cordão vem cá fora, quando ele volta ele leva a contaminação. Então é extremamente importante, a flexibilidade do material não pode ser muito firme, não pode ser muito grande. Se for muito grande, tem égua que deita depois do implante, já fica deitada. O implante funciona maravilhosamente bem se você usar como deve ser usado. Então assim, usar um implante que anatomicamente serve dentro da vagina da égua, não está deixando as cervos abertas. A receptora, é uma tragédia você preparar uma receptora que um útero cheio de ar de transferir, porque o implante está abrindo as cervos. Então, uma estratégia que você pode fazer é mudar a marca e deixar um implante virado. Eu gosto de pôr um implante virado, dá para pôr virado. Algumas pessoas gostam também, porque a asa do implante vaginal não fica abrindo a cerva para contaminar com ar. Então, seria uma estratégia. É uma pergunta boa aí, Rafa. Qual D da receptora vocês preferem usar? D ouro. Égua no D3, no D4 ou no D5? Depende do tipo de embrião, né? E depende de como essa égua se comportou no momento da ovulação. Aquela égua que ovulou com o útero bastante edematoso, não é uma égua que a gente vai conseguir usar no D3. Não. É uma égua que a gente vai ter que usar mais para frente. Aquela égua que ovulou com o útero enxutinho e no D3 já está com o tônus, com a cérvix já fechadinha, talvez a gente consiga usar, né? Na avaliação, sempre fazer essa ponderação de qual D que a receptora está e tentar pegar ela no melhor momento possível. Tem égua que às vezes no D4 não está excelente, mas no D7 já está melhor, né? Então isso é fundamental fazer essa avaliação para os diferentes tipos de D. E tem a sincronia, né, ainda do D da receptora com o embrião, que é outro mundo, né? E tem um outro fator do embrião de Ixia, tem um dado retrospectivo de Utrecht que veio para o mundo para nos contar que o embrião de Ixia ele se beneficia de colocar no D4 e D5. Então, não o embrião de Ixia, é melhor colocar D4 e D5 para transferir embrião de Ixia, isso está bem comprovado. E vários outros laboratórios do mundo confirmaram isso. E aí eu tenho uma outra variação. Às vezes é melhor colocar um embrião numa égua D3 do que numa égua D6, porque D6 em um embrião de Ixia cai muita fertilidade. Então tem dados do mundo inteiro falando sobre isso daí. Então é padrão na Ixia é D4 D5. Não varia isso aí. Lembrando que o D0 é o dia da ovulação ou o dia que você introduz o progestágio na égua. O Daniel falou da indústria desenvolver um implante de progesterona mais sensível. Existem alguns trabalhos, alguns estudos aí tentando desenvolver alguns tipos de fonte de progesterona que sejam menos agressivos e que não dê vaginite, né? Talvez isso chegue aí ao campo. Uma estratégia para prevenir vaginite é fazer uma limpeza adequada da vulva, e a gente gosta de usar muito aquele spray à base de oxitociclina e oxitociclina e dexametasona, que é o eu não vou falar por comercial, quase falei, mas você espirra bem e é colocar bastante mesmo. Não é colocar pouco, não, é colocar bastante, uma quantidade boa no implante antes de colocar. E ter muita higiene na hora da aplicação. Higiene, Pedrinho. Higiene, Pedrinho. Cadê o Pedrinho? Tá aí? Higiene sempre foi a palavra. Me sacaneou, mestra. Agora eu posso te sacanear também. Qual que é a próxima pergunta aí, pessoal? O Dr. Stu apresentou dados na Polônia, de taxas D3 e D4. No congresso agora da Polônia? Está rolando esses dias. Exatamente. Então, D3 e D4, o trabalho antigo era D4 e D5, e agora D3 a gente acaba usando também, tem bom resultado com o embrião D3 de Ixia, mas é muito melhor que D6. D6, por exemplo, tem praticamente descarte. Não usar D6 para Ixia de hipótese alguma. E sempre lembrar, gente, que é muito importante o comportamento dessa receptora no estro, que vai influenciar diretamente na qualidade do diestro dessa égua, né? A gente às vezes fala muito de progesterona
Mas não é só suplementar com progesterona, tem que saber como foi a formação de receptores para progesterona no estro dessa égua, senão a progesterona não vai agir se não tiver o receptor lá no útero para ela se ligar. Tem uma pergunta aqui perguntando se a live vai ficar salva. Nós vamos tentar, com certeza. Mas, e vai virar um podcast também. Vamos tentar transformar num podcast, que é muito técnico e informativo. Exatamente. É muito bom. Agora, já tem 1h45, né? Vamos ver se a gente vai conseguir salvar a live desse tamanho. E se não cair, nós vamos embora. Vamos tentando puxar os assuntos aí. Temos aqui uma ponderação, é uma pergunta com uma ponderação que se a gente poderia falar a diferença entre uma ovulação septada e uma ovulação de evacuação lenta. Esse termo... O Gastal deu a resposta pra gente disso aí naquele encontro lá em Viçosa, você lembra? Esse termo da evacuação lenta, ele não está bem publicado ainda, né? Não tem um embasamento científico assim preciso. O evento ovulação é um evento extremamente rápido, né? 7 minutos. Eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente ter o embasamento disso. Não tem muita gente pesquisando isso mais, porque pesquisa aplicada assim não é fácil. Tem que ter muita égua, tem que ter recurso. Não tem verba hoje em dia para pesquisa aplicada, muito pouca verba. Na rotina, a gente acaba tentando inseminar, se possível, né? O cavalo tem sêmen à vontade, você tem paleta à vontade, o custo dessas paletas é baixo. Você viu que a égua demorou mais do que o normal para ter uma ovulação, mas você tem facilidade com sêmen. Coloca lá e vê o que dá. Vamos inseminar ou vamos lavar, se ela já tiver inseminada, vamos lavar para uma transferência de embrião ou fazer um diagnóstico de gestação 14 dias depois. Agora, tem éguas que ficam 12 horas, 14 horas, 24 horas nesse processo da imagem, né, da ovulação septada. Perdeu. Aí a fertilidade é zero. Completamente a eficiência da ovulação. E aí, Rafael, pode ter alguém que pode falar assim, mas eu tive uma égua que teve uma evacuação septada e deu embrião ou essa égua emprenhou. A hipótese é que essa égua pode ter tido um folículo subordinado ali, um folículo secundário que ovulou. Realmente teve uma ovulação normal, né? E outra coisa que pode acontecer também, que é um fenômeno que acontece, é aquela égua que enche a cavidade de sangue depois que ovula. Então, assim, tem hora que você pega uma égua que você acha que é uma evacuação lenta, mas na verdade ela ovulou. Se você tivesse pegado ela no tempo zero, às vezes quando a gente pega esse tipo de égua com uma certa frequência, porque eu sempre olho o ovário, toda vez que a gente está palpando uma égua, você pega uma égua, ela ovulou, ela não tinha nada, o folículo desapareceu. Aí você volta algumas horas depois, uma cavidade cheia de sangue lá dentro. Então essa égua, ela tem uma fertilidade perfeita, normal, o folículo saiu, evacuou, aí você vai lá e fala assim, não, mas essa aqui teve uma evacuação lenta. Não é evacuação lenta, você perdeu o momento da ovulação. Ela já estava ovulada. Se ela tivesse sido palpada mais frequente, por causa de sêmen congelado, isso hoje nós pegamos um ovulando. Com fluido folicular ainda presente. Lá dentro. Sêmen nela. Né? Pessoal perguntando aqui, poderiam comentar sobre o fator estresse térmico? Vocês já usaram o EDO? O que é isso? É o Beyond. Tá. O estresse térmico tem artigos publicados já aqui na nossa região que quando chega ali janeiro, fevereiro, temperatura muito alta, umidade muito alta, pluviosidade muito alta, o resultado vai embora. Então, com certeza, o estresse térmico é um problema. As nossas eguinhas, Mangalaga Machador, muitas vezes são adaptadas, mas tem outros efeitos que ocorrem concomitantemente que vão prejudicar, com certeza, a taxa de prenhez, a taxa de lavado positivo e tudo mais. Agora, vamos pensar o outro lado. Esses dias lá na casa do Igor, eu também tenho essa experiência agora, estava menos 25. Menos 25, sensação térmica, menos 35. É o estresse térmico ao contrário do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver o estresse térmico para ser muito quente, mas também a gente tem se deparado com situações para ser muito frio. E as éguas estando bem adaptadas, de preferência muito saudáveis, muito gordas, porque aí ter gordura ajuda a manter a temperatura. Você vai ver que a égua magrinha, está com a costela aparecendo, ela sofre pra caramba com frio. Agora uma égua bem estruturada, ela passa bem, mas a taxa de prenhez vai depender muito
de você conseguir manipular o ciclo estral de forma adequada. Porque sobre essas condições, normalmente a gente tem pouca luz, né? Dia curto, pouca luz, anestro, muitas vezes anestro profundo. Você vai ter que saber manipular o ciclo estral para produzir uma receptora ou até mesmo mexer com luz artificial para ter como trabalhar e ter resultado. O pessoal, aí é engraçado, pegando um gancho disso aí, que eu estou lá lidando com essa condição já há alguns anos, mesmo as éguas que estão adaptadas ao frio extremo, quando vem essas nevascas, essas mudanças extremas de temperatura, a gente tenta não transferir. Então, por exemplo, a gente tem embriões que estão criopreservados, vitrificados, que a gente quer desvitrificar embriões, então você pega uma semana dessa daí que está menos 35, que está as últimas 2 semanas lá na minha casa, lá, por exemplo, nós não desvitrificamos embriões naquela semana. Mesmo éguas extremamente adaptadas, elas sofrem com esse frio extremo, com essa mudança climática absurda. E lá onde o Rafael tá, faz bem menos frio que lá para cima onde eu tô. Mas agora tá vindo uns frios esquisitos, que o frio tá descendo no Canadá, tá chegando em Oklahoma. Então tá fazendo uns frios mais persuasivos, com mais danos nas éguas, né? Então as éguas não estão tão adaptadas assim, elas sofrem muito. Então semanas como essa a gente tem que parar com transferência de embrião de ICSI, se possível. Lá se embrião fresco a gente acaba transferindo, mas se embrião que não foi, se não precisar mexer com aquela coisa, é melhor deixar passar aquele frio intenso. Com certeza. Uma condição climática bastante conhecida para a gente aqui são muitos dias chuvosos e muitos dias nublados, né? Com baixa luminosidade, muita chuva, muito barro, acaba que dá uma estressada nas éguas e a formação de folícula novulatória aumenta muito, né? Aqui para mim, na virada do ano, nesse período que teve muita chuva, o índice de formação de folículos anovulatórios realmente aumentou muito. Principalmente nas doadoras, né? Tem uma pergunta aqui que dá pra gente começar a live de novo. Uhum. Só para responder ela vai umas 2 horas. Vamos lá. Qual o limite após a indução para que possa inseminar a doadora com sêmen congelado? Quantas horas? Então, a lógica você controlou o ciclo estral, acompanhou lá recrutamento, divergência, viu a fase de platô do desenvolvimento do folículo, escolheu o seu indutor, fez a indução da ovulação. Você tem de 36, 42, 44 horas, é onde você tem a resposta esperada. Seja deslorelina, estrelina, HCG, ou talvez algum tipo de combinação. Aí você vai pegar uma égua e o colega fala assim, putz, induzi essa égua 5 dias atrás e ela ovulou agora, vou inseminar. E eu falo assim, nossa, que fenômeno. Como é que ficou, de jumento. Como é que ficou o fluido folicular dessa égua, o funcionamento da esteroidogênese da parede folicular, maturação do ócito, a maturação do ócito, o funcionamento do cúmulus, para nutrir, para regular o que entra, o que sai nesse ócito, a gente vai ter certeza que está muito fora da normalidade. Ah, mas alguma vez funcionou, emprenhou, deu certo, vai dar certo. Mas se for aquele cavalo do sêmen raro, aquela situação complicada, você só tem uma chance, ou uma palheta de sêmen congelado do cavalo de salto que veio da Europa, que custa $5.000. Chaco Blue. Que custa $5.000 a palheta, 5.000 euros a palheta, não entra num ciclo desse não, porque a taxa de fertilidade está diminuída. Pode ter certeza disso. E para o manga larga machador é muito nítido para a gente que a gente tem que encurtar a janela. Palpação, ovulação, pegar o mais próximo possível. Porque... E no árabe também. No árabe, o árabe é a raça assim, que eu conheço, e o marchador também, que são raças que tem que encurtar esse intervalo ao máximo possível. Eu queria só puxar um gancho para a fisiologia básica, que eu acho que é importante. Inclusive, nós vamos falar muito disso sobre no nosso curso de imersão e mentoria, sobre quando induzir uma égua. Então, se voltar para a fisiologia básica, quando ela está crescendo, então você tem que pegar uma égua no comecinho da fase de estagnação ali, ou no final da fase de crescimento exponencial, que é a exponencial está crescendo, a hora que o folículo está invertendo, querendo parar de crescer, que é a hora que você pega a indução. Então acaba funcionando. Então esse aqui é o momento ideal de induzir uma égua. O que é isso? Quando ela tem, o final do crescimento exponencial, que ele está indo assim, ele está parando de crescer, está querendo parar, e da estagnação, aquela curva que o folículo faz de crescimento folicular, você pega ele aqui, ó. Aí é onde você tem uma indução e uma resposta à ovulação muito mais previsível.
associado com características uterinas também, sempre, né? Não adianta a égua ter só o folículo grande, né, se o útero não está preparado. Tem um questionamento aqui. Passando para o semi-congelado, proprietários reclamando de nascimento de muitos machos oriundos do semi-congelado. E aí, tem alguma pesquisa sobre isso? Vamos falar dados técnicos. Tem alguma pesquisa sobre isso? Tem um efeito da condição corporal, pessoal. Tem uma coisa da condição corporal na vaca que a gente suspeita que acontece na égua. Então, a égua, que ela está numa condição corporal mais elevada, uma égua mais gorda, ela tem uma tendência a produzir mais machos. Porque a ideia é ter na vaca isso já está bem comprovado. Mas a variação é muito pequena da relação macho-fêmea. Porque são animais gordos. A tendência é vamos selecionar espermatozoides machos, porque tem muita comida, muito fartura lá no ambiente externo, então pode haver competições entre os machos lá de fora, então para ser selecionado. Quando a égua está numa condição uma condição corporal não tão elevada, ela vai ter uma tendência maior a produzir fêmeas. Isso em vacas, em éguas não está provado. Em ser humano também. Quando você volta em estudos retrospectivos de algumas catástrofes que aconteceram no nosso planeta, por exemplo, na China, quando teve a morte de milhões lá no ditador Mao Tse Tung, ou nos problemas do Holocausto, você vai ver que após aqueles problemas que teve uma desnutrição generalizada, você teve alteração da sex ratio, uma alteração da relação entre os nascimentos, entre machos e fêmeas. Então, é bem provável que nas éguas a gente também tem um efeito similar. Mas esses estudos, Igor, não sei se você vai concordar comigo, precisariam de um N muito grande. São muitos fatores de confundimento para você fazer uma análise correta sobre a taxa de nascimentos. Então, muitas vezes a gente vê que uma estação de monta é pouco. Você pode explicar melhor sobre o poder dos testes estatísticos e como fazer um estudo controlado, mas eu não acredito que é uma coisa fácil hoje, ainda mais com a falta de verba e com a falta de incentivo mesmo, né, para se pesquisar essas coisas. E tem muitas variáveis, né, Rafael? Por exemplo, a interação desses espermatozoides com o útero e qual população está sendo selecionada, e aqueles embriões que não pegaram. Qual era o sexo daqueles embriões que não pegaram por algum motivo? Que não deram gestação. Né? Se a gente tivesse 100% de gestação, conseguiria estudar a sex ratio. Mas a gente não tem, então a gente não sabe o sexo dos embriões que se perderam, né? Pessoal, vamos fazer um gancho rapidinho, já que nós estamos falando de nascimento, entramos até na teoria de Baker lá, falando de catástrofe. Fazer um gancho para neonatologia, perinatologia. Boa! É uma área que a gente gosta bastante, então falando desses estudos que o Rafael falou, dessas grandes fomes, um bem famoso seria a Great Dutch Hunger, que é a grande fome holandesa durante a guerra. Então o pessoal passou fome mesmo, mulheres grávidas passaram fome, e aquilo lá afetou muito o desenvolvimento dos fetos e alterou também o desenvolvimento também daqueles fetos, né, humanos. Eles tiveram problemas de pressão alta, problemas cardíacos, então mostrando a importância do ambiente uterino durante a gestação. Fazendo um gancho do ambiente uterino com ego-problema, isso é uma coisa que a gente tenta sempre determinar. Então, vou fazer um gancho de ego-problema com o produto final lá na frente. Então, por exemplo, quando eu vou selecionar uma matriz ou uma receptora, se não for de raças que a gente não tem condições de fazer transferência de embrião, por exemplo, por sangue inglês é proibido fazer transferência de embrião, você não consegue fazer, mas fazendo o gancho de raça que a gente consegue fazer transferência de embriões, ou matriz, no caso, você consegue inseminar, você tem que olhar aquela égua e determinar a qualidade de vida dela daqui 11 meses. Ela vai conseguir carregar todo aquele peso? Ela é uma receptora meio manca, tem uma condição que você consegue, às vezes com ferrajamento controlar, casqueamento mais frequente, você consegue controlar, ou com algum outro tipo de manejo, algum outro tipo de tratamento. Se você vê que ela não consegue ter essa qualidade de vida, não bota embrião naquela égua como receptora. Por quê? O que vai acontecer? Aquela égua manca, com laminite, aquela receptora mais manca, ou matriz, ela vai ter vasoconstrição dos vasos placentários. Ela não chega a dar hipotensão, como naquele caso do humano, de passar fome durante a gestação. Mas ela vai ter vasoconstrição na placenta, então aquele potro vai ter
vai ser menor, a tendência do poto é ser muito menor, de se desenvolver menos. E tem alguns estudos mostrando que o poto, dessas éguas, eles estão propensos a uma condição metabólica, de síndrome metabólica. Então tem essa associação, então tipo assim, tanto de égua manca, como de éguas gordas também. Então excesso de alimentação para a égua no meio da gestação também está associado com o desenvolvimento de potos nascidos dessas éguas propensos a síndrome metabólica. Então são duas coisas que a gente tem que associar. E aí, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de ter falado um pouquinho antes também é da fibrose uterina, que é uma coisa que me interessa muito, um assunto que a gente já pesquisou bastante. A fibrose uterina é um processo normal do envelhecimento da égua, que é exacerbado com ciclos repetidos, por exemplo, em doadoras de embriões, que passam por vários ciclos de inseminação. Aí, toda vez que ela é inseminada, tem a liberação de mielo peroxidase do neutrófilo, tem a liberação de prostaglandina, que vai causar essa fibrose uterina. E éguas, após várias gestações, ela tem uma outra alteração no endométrio, que chama a esclerose da prenhez, então ela tem uma degeneração dos vasos sanguíneos lá, que também é uma forma de degenerar aquele endométrio. Então, tem o processo normal de envelhecimento com fibrose, tem o processo também dessa alteração na parede dos vasos sanguíneos, essa degeneração do vaso. É como se fosse uma placa arterial em humanos com colesterol, que ele degenera a parede do vaso, chama esclerose da prenhez. Então, assim, são duas mudanças que acontecem na égua, então, que é fisiológica e são exacerbadas pelo uso repetido daquela égua. Então, vários ciclos sendo cobertos, inseminados, então ele precipita isso daí. O que nós temos de interessante para isso? Para reverter essa fibrose? Na minha opinião, nada, hoje comprovado. Tem alguns estudos com célula-tronco, até do meu amigo Dr. Márcio Carmo, que ele conseguiu um resultado em 5 éguas de 8, injetando célula-tronco no endométrio dessas éguas. Então ele conseguiu injetar essas éguas, é um trabalho antigo, que ele melhorou a fibrose uterina de éguas com injeção de célula-tronco no endométrio, mas você tem que injetar pelo menos em 11 pontos. Se você só infundir célula-tronco no útero da égua, você não consegue reverter fibrose. Aí tem um trabalho antigo do Allen com infusão de querosene em éguas, falando que ele conseguiu... Daniel acabou de perguntar aí, ó. Que ele conseguiu reverter fibrose em éguas. É um paper de 87. Aí nós fizemos um estudo lá na Universidade de Illinois, uma aluna minha de mestrado já tem alguns anos. Nós infundimos a éguas com 2 doses de querosene. 2 doses altas de querosene, que eu não vou falar agora. Mas com um intervalo de 15 dias. Aí nós medimos a quantidade de colágeno no útero dessas éguas, medimos a fibrose. Então, para nossa surpresa, qual foi o maior benefício? Ele não reverteu fibrose, mas ele aumentou as ramificações das glândulas endometriais, que é uma característica altamente desejável. E ele melhorou a saúde do epitélio, do epitélio luminal do útero dessas éguas tratadas com querosene, com infusão de querosene. Não reverteu a fibrose, mas não aumentou a fibrose. Não reverteu também. A fibrose, mas não aumentou a fibrose. Então esse paper nosso, que nós publicamos em 2020, é um paper que ele discorda desse outro paper que foi publicado anteriormente. Mas, créditos aos autores, Dr. Twin Callan, da Inglaterra, falecido, por ter estudado isso aí na condição da égua e ter feito esse estudo. E lembrar, Igor, que é uma ferramenta, mas é uma das últimas, praticamente, que vão se usar, né? Tem muita coisa para se usar antes disso. Muita coisa para se usar antes. Já é uma curetagem química, né, bem acentuada. Então, a gente... E eu queria fazer uma conexão com as glândulas também, tipo assim, da fisiologia. É sempre bom, isso é uma coisa que nós vamos fazer muito durante nosso programa. O que é? Conectar a fisiologia aplicada com a prática clínica. Então, por exemplo, o cavalo é extremamente dependente das secreções das glândulas endometriais, por um período muito mais prolongado que qualquer outra espécie. Então, se você não tiver glândulas endometriais saudáveis, seja receptora doadora, aquele embrião não vai crescer, aquele feto não vai crescer, porque a placentação do cavalo é mais tardia. Então, a gente precisa dessa substância chamada leite uterino, que são secreções das glândulas endometriais para preparar o embrião para o embrião estar crescendo. Então, se a égua tem fibrose, ele não vai funcionar. Não vai crescer, não vai ter essa secreção, a qualidade da secreção vai ser ruim. E também fazendo essa conexão desse leite uterino com o número de dias em estro. Então, a égua precisa ficar o máximo de dias em estro para ter uma produção de leite uterino legal. Por quê?
esse número de dias em estro ou número de edema, dias com edema, com estro, vai induzir receptores para progesterona, induzindo receptores de progesterona, aquela égua vai ter uma secreção endometrial de muito melhor qualidade. E das proteínas específicas, como a P19, por exemplo, que é a uterocalina, né? Exato. Tem uma pergunta legal aí sobre cisto. Se a gente pode usar receptores com cistos. Eu tenho bastante experiência com cisto e gostaria de comentar. Que tem vários cistos, tem diferentes tipos de cisto. Tem o cisto endometrial, que ele é causado por fibrose na glândula endometrial, e tem o cisto uterino ou linfático, que literalmente é uma obstrução dos vasos linfáticos no útero e ele acaba se projetando no lúmen. O cisto linfático é aquele que você vê no ultrassom, aquele grandão, que é uma projeção no lúmen. O cisto endometrial é um cisto que você vê na biópsia. Então você consegue ver na biópsia, às vezes você consegue ver umas bolinhas no ultrassom. Então esse cisto endometrial, na minha opinião, ele acaba sendo até um pouquinho mais severo que o outro, porque ele é um indicativo, ele está associado com fibrose uterina. Então, os dois são associados com fibrose uterina, mas o cisto de glândula endometrial é um pouquinho mais. Então, e degeneração do endométrio, né? Degeneração do endométrio, fibrose e colágeno, deposição de colágeno. Então, assim, se você for usar uma receptora e tiver duas receptoras com úteros iguais, uma tem cisto, outra não, aquela que não tem cisto, provavelmente ela é uma característica favorável para você entrar na sua discussão. Eu não descartaria uma receptora só porque tem cisto, porque a gente tem receptoras muito boas que parem todo ano e tem um cisto linfático ou outro ali que a gente não se incomoda tanto. Esses cistos eles não me incomodam como incomoda muita gente na doadora. Muitas vezes na doadora eu acabo tendo uma técnica de remoção na doadora, porque às vezes ele acaba aprisionando fluido ali, então ele acaba sendo uma armadilha para a égua se acabar se infectando. Então a gente acaba drenando esses cistos ou removendo eles, porque às vezes ele tem... Se o cisto está lá e ele não está acumulando fluido ao redor, não me incomoda. Agora, se tem um cistão linfático aqui, outro aqui, e ele está servindo fisicamente, acumulando fluido ali, aquilo vai ser um foco para infecção. Isso que eu ia falar. Isso então é muito comum em égua parida. Égua parida. Às vezes a égua parida acaba desenvolvendo cisto durante a gestação, a receptora, né? E é exatamente isso que a gente vê. Um fluidozinho ao redor do cisto. Parece que quando a onda de contração vem, passa por cima daquele fluido. E não consegue eliminar. Excelente. A raça que eu mais vejo esse tipo de cisto é a de salto, de longe. Assim, é coisa fenomenal. E tem égua que acaba parindo todo ano. Tem égua que o útero é uma constelação de cisto. E a égua acaba parindo todo ano. Aquele negócio das duas pipetas lá é fácil de fazer para laçar o cisto? Tem como fazer? Então, só com endoscópio, né? Não, com a mão mesmo. Com a mão? É. Nós drenamos, eu tenho uma técnica bem legal para drenar com a pista de biópsia. E tem essa técnica que o Guará está falando, que é a técnica do Dr. Walter Zen. Você pega duas pipetas, faz uma laçada com cordão desse de fetotomia ou desse de cabo de bicicleta. Aí você vai lá, dilata, serve manualmente, pega o cisto da mão e tira ele com a mão. Só que só funciona para cisto que é pedunculado. Se ele não for pedunculado, se ele for inserido no endométrio, você não consegue fazer. Então a minha técnica de drenagem com a pinça de biópsia funciona melhor. Ambos os casos você pode fazer. Você belisca ele? Eu vou lá, dilata a mão, seguro o cisto na mão, vou lá e pego, às vezes eu consigo pegar pedunculado, tiro o cisto inteiro. Com a mão dentro do útero? Aham. Crê em Deus, pai. Ou eu vou lá e pego e dreno ele. Então a gente drena uma quantidade muito grande de éguas que vêm para o hospital para a gente drenar. Antigamente nós usávamos o laser. Hoje em dia a gente quase não usa o laser, porque qual que é o problema do laser? Que apesar de você remover, você causava muita fibrose ao redor do local. E aí, quando você causava aquela fibrose, por causa da inflamação, por causa do ar para inflar com a estereoscopia, ele inflamava demais a égua. Então tem uma técnica de tirar com a pinça de biópsia, a gente dilata e consegue inseminar a égua no mesmo ciclo. E dá prenhez, viu? Dá prenhez. O ideal é pular um ciclo se você puder, mas muitas vezes a gente acaba vindo com a égua lá, drena o cisto e remove cisto. Já teve vezes nós removermos 18, 20 cistos dentro de uma égua. Então a gente dilata certo, vai lá e coloca a mão e vai tirando o cisto um por um. E a égua dá prenhez. Então assim, depois lava extensivamente o útero, mas dá prenhez. Essa aí foi boa. Beleza. Beleza, pessoal? Surpreendente. O que mais aí, Rafa, de pergunta? Tinha umas perguntas lá em cima, a gente consegue voltar? Não, né? Pessoal, eu acho que deu, né? A gente Já. cobriu uma quantidade de tópicos muito interessante. Vamos dizer que foi o quê? 1%? Exatamente. Do que está programado? Nem isso. Pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg. Porque, apesar de a gente ter falado de vários tópicos, mas superficialmente,
O objetivo do programa de imersão e mentoria é trazer as soluções. Então, discutir casos clínicos, trazer as soluções. Diariamente. Trazer o alicerce, as palestras de fundamento, as aulas de fundamento e a gente Como encontrar... Gerar resultado na prática. How to. Como fazer. Como fazer e incrementar o resultado na prática. Né? Melhorar quem já está bom, né? E trazer para a reprodução equina aqueles que gostariam de iniciar nessa vida maluca nossa aí. Pessoal, e o how to é uma coisa que eu tenho muita paixão por isso daí, porque eu estou acostumado a fazer esses how to, ou como fazer esses artigos na IP, é muito comum para a gente escrever esse tipo de artigo. E o que nós vamos fazer? A ideia é, nós geramos uma lista de como fazer procedimentos, e aí durante a mentoria vocês vão sugerir tópicos que não estão naquela lista, ou podiam gravar um outro how to, como fazer específico. Nós vamos gerar esse tipo de conteúdo específico e estar disponibilizando na plataforma do Hotmart para vocês. Mas tem que entrar no grupo do WhatsApp, lá no grupo que a gente vai trazer todas as informações em tempo real do que está acontecendo. Atentos lá com o grupo do WhatsApp. Quem ainda não está participando, a gente está com o link na descrição da bio, no Instagram do Igor, no Instagram da MindVet. Né? Então, vocês clicam lá, participam do grupo. A gente já está tendo a discussão de vários casos importantes e a gente vai colocar lá mais detalhes de como vai estar disponível esse curso. Obrigado. Eu estou voltando para os Estados Unidos amanhã, então é minha última oportunidade para dizer obrigado, Brasil. Até breve. Muito obrigado. O Rafael está quase embarcando para os Estados Unidos também, então nós estamos quase viajando. Então, obrigado, Brasil. Até breve. Beijo, abraço. A semana foi ótima, né? A gente teve as Morning Lives, a gente conversou bastante no WhatsApp, e a gente quer seguir com essa interação e vamos colocar o projeto para frente. Podem vir com a gente, podem acompanhar, vai ser muito bom. Valeu. Quando a gente se reuniu hoje, a energia foi incrível. O sinergismo é real e nós vamos com certeza passar isso para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Abraço. Abraço. Amanhã todo mundo. Boa semana. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. MindVet Entrevista, o seu podcast disruptivo.